Opa! Ô, Du. Tudo bem, meu caro? Bom E dia. aí? Bom dia, Como é boa que tá? tarde, boa Firme? noite, boa madrugada, Mais um miséria. episódio nosso é do Black Panther Mas... QAP, policiamento de Ah, segurança. E hoje? E hoje? Hoje. Hoje tem. Tem hoje tem. Rapaz, hoje É. é respeito, hein? Agradecer, Meu parabenizar Deus. pelos recordes aí de aprovação em Nossa. concurso público. O nosso convidado de hoje é uma Oh. referência no mundo dos É uma concursos. lenda. A gente vai ter que pedir para se apresentar por uma mera formalidade, É. mas quem tá na correria, no dia a dia, Já. quem já fez concurso para PJ, para outras carreiras policiais, já conhece Já conhece. o nosso convidado. Vamos deixar ele se apresentar, né? Por si só. Por nosso favor. lendário. Vamos lá, nosso Apresente-se, amigo. nosso querido convidado. Diga lá. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. Imagina. É uma honra estar aqui, até isso. porque eu estou acompanhando vocês desde o início, então estar aqui agora é uma honra. Meu Obrigadão Deus. aí. Prazer é Valeu, todo nosso. Bom. Nós é que agradecemos. Eu sou o Alessandro Marques, né, conhecido como Professor Alessandro, e a começa há muito tempo atrás. Lembrando que estamos em 2025. É. 2025. Mas vamos lá, eu entrei no serviço público em 2006, né? Foi minhas duas primeiras aprovações. E eu entrei no serviço público com a intenção de sair, na verdade. Eu tinha um projeto que era de trabalhar com a minha empresa, eu sempre tive esse sonho, né? Então eu fiz uma projeção para mim, aí eu fiquei no serviço público até 2012. Só que nesse meio tempo, eu tenho muita experiência na área de aprendizagem e acabei desenvolvendo um método para poder passar em concursos públicos, pegando a minha experiência. E em 2006 eu criei, né? Fui a primeira pessoa no Brasil a fazer coaching para concursos públicos. Eu que trouxe essa ideia. Caramba, Começou em 2006, Poxa. porque até lá não existia a ideia de você treinar uma pessoa, né? Tinha, acho que o livro do William Douglas lá, que ensinava como passar, pouquinho, tal, né? A internet não era muito... Não era muito forte ainda, então os recursos eram muito escassos. Então, como eu vinha dessa área da aprendizagem, a área do coaching, da neurolinguística, aí depois a gente conta essa história de como é que foi a primeira experiência, como é que surgiu, né? Mas para resumir a história, aí eu desenvolvi o método, né? Fiquei no serviço público ali até 2012, até que a empresa me deu a independência que eu almejava. Saí do serviço público, né, e me dediquei aí nesses últimos anos a ajudar as pessoas, né, a serem aprovadas em concursos públicos, que a gente sabe que é um desafio muito grande, né? Como eu falo, a aprovação não é um cargo, é um momento que transforma a vida de uma pessoa. Sim, né? Vocês passaram por isso, né? A gente lembra, a gente tem dois momentos na vida, um antes e o depois, né? Não só pela questão financeira, de estabilidade, mas também pela realização do sonho. E em 2020, né, 2022, eu decidi começar um novo projeto na minha vida, que foi voltar a fazer concursos públicos, porque eu queria mostrar para a galera a realidade, né, para sair um pouco dessas fórmulas mágicas, milagres, que a internet é boa, mas ela também tem um aspecto, né, que tudo para funcionar tem que ter a fórmula mágica. Né? E hoje em dia sempre é o jeitinho mais fácil. E a gente sabe que a aprovação não é feita de jeitos fáceis. Né? Não tem fórmula mágica, não tem a receita de bolo. Um ou outro vai conseguir, obviamente, a aprovação estudando um mês, 2 meses, depois que sai o edital, mas essa não é a realidade da maioria. Então eu comecei um projeto no meu canal do YouTube, né, que felizmente hoje é um dos maiores da área, a gente está com mais de 300 mil inscritos, e eu falei, vou documentar tudo. Aí começou o projeto A Prova Lê. E aí eu direcionei o meu estudo para a área policial. Né? De lá, a meta inicial eram 5 aprovações. Eu falei, vou passar em 5, vou documentar e depois eu paro. Mas aí foi tomando outro rumo. Continuou de 5, né? Felizmente hoje já são 22 aprovações. 22 aprovações. Sendo da polícia institucional, que engloba, né, legislativa e judicial, 16 aprovações. Rapaz. E estamos aqui hoje. Olha. Resumindo brevemente. Ô, Du. Resumindo 20 anos em 2 minutos. Rapaz, 22 aprovações é alguma coisa. Né? Não, com certeza. Eu tenho 22 reprovações, né? Num lapso de 5 anos. Professor, Mas são várias reprovações também. Isso é como eu mostro às vezes. Não, mas é bacana, né? Não, é bacana. Isso que o Ale falou é interessante, né, cara? Porque, assim, a fórmula mágica o pessoal vende, claro que tem pessoas que são exceção à regra, né? Por uma facilidade, né? Por ser distintas mesmo. E, pô, às vezes consegue ali num curtíssimo espaço de tempo, né? Num primeiro, num segundo, numa terceira tentativa. Mas, inegavelmente, não tem fórmula mágica, né? Você ter resiliência, disciplina, colocar lá o bumbum na cadeira e fazer acontecer, porque senão a coisa não anda, né? Não vai.
E, né, professor, a gente fala muito isso, né? A galera, às vezes, hoje procura um pouco da facilidade, mas nem sempre a facilidade é o caminho correto, né? Hoje a gente vê, poxa, na época que a gente estudava e continuando nos papiros aí, a gente vê que não tem, né, professor? A fórmula mágica realmente, né? Fala, não, estuda aí um mêsinho e vai passar. Não, tem que ter, né, disciplina e tal. Até porque facilidade e aprendizagem são coisas que não combinam. Não combinam. Porque você não aprende de forma fácil. Sim. A própria aprendizagem, ela está relacionada, né, a resolver um problema, a você transpor um problema. Eu não sabia de algo, eu tinha insegurança, né, baixo conhecimento, baixa competência, baixa habilidade, e aí você vai passar por um momento de aprendizagem. Todo mundo tem a experiência de que você passou por alguma coisa difícil, e ali você aprendeu muito. E no estudo teórico, né, não é diferente. Não é diferente. Então, hoje em dia, você vê muito na internet, assim, aprendizagem acelerada. Não existe aprendizagem acelerada. Claro, existem métodos que vão facilitar, porque o aprender é um passo a passo, é um processo, né? E hoje em dia, com a neurociência, eu estudo aprendizagem desde a época que a gente estudava Vygotsky, Piaget, né? Eu estudei muito dessa área da pedagogia, tive excelentes formadores nisso, mas hoje em dia, com a neurociência, ela vem provando muitas coisas. Né? Exatamente esse caminho mais fácil, ele não existe. Pode existir, é uma decorrência mais de cada um. Até porque cada um de nós aqui tem um time de aprendizagem diferente, tem habilidades diferentes. Né? Então, a ideia de quando eu voltei a estudar foi mostrar isso. Eu até falo que a melhor coisa que aconteceu quando eu voltei a estudar foi não ter passado nos primeiros concursos. Porque se eu tivesse passado, a galera ia falar, passou, né? É o Alessandro. Foi lá, passou. Qual que é a desculpa do outro? Você passou porque você é inteligente. Isso. Você passou porque você ensina as pessoas a passarem. E eu quis demonstrar justamente isso. Não é uma questão de ser inteligente, né? A inteligência é uma habilidade, uma competência, na verdade. A gente adquire isso com o tempo. Porque a inteligência, o resumo do conceito é resolver problema. Então, ser inteligente é você aprender a resolver problemas. Assim como aprender a responder uma questão, aprender uma matéria que a gente nunca viu na vida. Então, a ideia foi justamente essa. Então, as reprovações que eu fui mostrando para o pessoal. Apesar de saber que eu ia receber muita crítica, né? Sempre tem os haters. Você sempre soube disso. Vocês estão começando, vocês estão vendo que sempre vai aparecer. Apareceram alguns já. Deram da graça. Entendeu? E ali, a gente tem que saber lidar com isso, né? Até quando eu comecei o projeto, conversei com a minha esposa, e falei, o projeto tá aí, você topa? Né? E ela falou, beleza, vamos pra cima. Sempre apoiou em tudo. E eu fui lidando com E o mais engraçado, né? Quem me criticava naquela época, porque foram... quando eu comecei, né, já contando um pouquinho, o projeto A Prova Lê, eu já comecei em janeiro de 2021. E ali... já teve o concurso da Polícia Federal, que estava empacado em 2022, pela pandemia. Sim. Da Polícia Rodoviária Federal. E aí, quando eu comecei, que estava estudando para a área policial, saiu os editais, as provas marcadas, com 3 meses. Nossa. Aí eu falei, obviamente, eu não vou passar, né? Claro que eu não vou passar. Mas eu fui seguindo o script, né? Vamos lá, vamos fazer a etapa. Vamos fazer. Rapaz, aí quando eu não passei nesse concurso, você não tem noção. Nossa. Aí, você ensina os outros a passar, e não passa, não sei o quê. A minha esposa era mais emocional, assim, ela ficava brava. Eu falei, cara... Deixa. Mas ela respondia lá? De vez em quando ela respondia. Eu falei, deixa o pessoal, vamos indo. Aí foi fazendo os concursos e até chegar a primeira aprovação desse projeto, né? Porque assim, os primeiros 2 concursos que eu fiz, quando eu tinha 22 anos, eu fiz 2 e passei nos 2. Caramba. Não tive nem experiência de aprovação assim na época. Aí assumi e tal. Aí na volta agora, eu falei, foi bom passar por essa experiência também. Até porque, né, um edital de uma polícia, de um concurso policial, geralmente você vai levar em torno de 1 ano para... E a média de aprovação que a gente tem, as pessoas levam 2 a 3 anos para passar. E, infelizmente, a minha primeira aprovação, que foi na Polícia Civil do Paraná, né, foi em setembro. Eu comecei em janeiro. E dali deslanchou, né? Mas foi legal que eu fui mostrando o caminho pro pessoal, que assim, eu lembro que na polícia... acho que foi a Polícia Rodoviária Federal. Fiz 47 pontos de 120, né? CESP, errado, não certa. Aí depois vieram vários, mas aí depois eu saí dessa... Porque eu falei, pessoal, a gente sai dessa faixa, com 3 meses de estudo, vocês querem o quê? Não sou ninja. Um milagre. Mas quem tá do outro lado não entende isso. Mas vamos lá, vamos seguindo. E aí fui mantendo o ritmo, comecei a bater na trave, bati na trave na Polícia Civil do Distrito Federal. A nota de corte foi 74, eu fiz 73,25. Aí bati na trave em Alagoas. Aí depois veio Natal também, Rio Grande do Norte.
e depois foi a Polícia Civil do Paraná a primeira aprovação no projeto. E foi legal que eu mostrei pro pessoal o seguinte, olha como é que as coisas funcionam, né? O concurso da Polícia Civil do Paraná foi o primeiro concurso que eu consegui, em 9 meses, fechar o edital. Aí fechei o edital, não só uma vez, né? Uma, duas ali tal. Falei, cara, tá vendo? O caminho é esse, né? O primeiro passo é fechar o edital. Sim. Tem pessoas que vão passar sem fechar o edital. Vão. Mas aí você tem que até casar com um pouquinho de sorte. Mas a regra, a gente sempre vai pela regra geral, né? A gente não vai pela exceção. Boa, é isso mesmo. Então, vamos seguir a regra geral. Eu falei, olha, tá vendo? Tudo que eu mostrei, porque eu sempre falo para vocês ao longo de todos esses anos, foi demonstrado aqui em 9 meses. E aí começaram... Aí depois vieram várias, né? E aí o acompanhamento dos seguidores, dos inscritos no canal foi aumentando conforme foram vindo a aprovação? Como é que funciona? Foi legal porque, acho que não só por conta das aprovações, mas por conta de estar na frente na guerra, entendeu? Porque eu falo assim, é muito fácil. A gente, né? É igual o futebol, né? A gente estava comentando aqui antes. Futebol tem o comentarista. Isso. O cara podia ter batido pênalti para a esquerda, cara. Podia, né? Podia. Podia ter feito várias coisas. Inclusive, inclusive o goleiro podia ter deixado a bola passar. Mas, cara, ali você tá. Eu falo que cada prova é uma batida de pênalti. Você tá ali, você tem todo o seu histórico atrás de vida, inclusive. Você tem um estádio, gente torcendo a favor, gente torcendo contra, gente que tá lá, vai conseguir, gente te vaiando, gente te xingando. E você tem a bola, você tem o vento, né? Você tem outros fatores, e você tem, às vezes, um baita de um goleiro do outro lado. Sim. Às vezes você pode ter batido o melhor pênalti da sua vida, mas, cara, tem o mérito do outro. Um baita de um goleiro, como a gente tem uma banca do outro lado, e você tem os outros concorrentes. Sim. Ainda mais quando a gente estuda para policial judicial, que tem que ficar ali na ponta. É o que acontece. Às vezes você tem gente que foi melhor que você. É o que eu falo. Às vezes você tem o concurso que você está mais bem preparado, não é o que você vai passar. Justamente. Porque tem os fatores emocionais, inclusive, que interferem diretamente no conceito de aprendizagem. Então, mostrar essa realidade, né, para as pessoas, eu acho que foi muito bom. Foi mostrar, eu sempre falei, pessoal, mostrar que quem está aqui do outro lado, por mais que eu já tenha passado em várias, tem dia que eu não estudo, tem dia que eu não dou conta. As pessoas acham que a motivação é todo dia você acorda, por exemplo. Animado. A minha rotina para estudar é acordar às 5 horas da manhã. Eu acordo 4h30 e começa às 5. Eu acompanho no Instagram. Que é uma das primeiras coisas que eu quis mostrar, que você tem que ter uma rotina. Tem que ter. Então, por exemplo, eu falei, pessoal, até eu conseguir passar no meu primeiro concurso, eu estudei de domingo a domingo. E tem na minha rotina de empresa, da aula, né? Eu coordeno uma pós-graduação, então tem as outras atividades ainda. Tem os cursos, o YouTube, que é uma empresa à parte. Então, falei, meu horário é esse, né? As pessoas falam, tem que acordar às 5 horas da manhã para estudar? Não, eu falei, a minha rotina é isso. Porque se eu deixar para estudar à noite, cara, eu vou estar arrebentado. Nossa. Então, eu prefiro acordar mais cedo, e aí você tem que abrir mão das coisas, né? Minha esposa, né? Ela fala, sai, faz suas coisas, viaja, porque eu vou estar dentro da caverna. Eu utilizo com meus alunos muito a mitologia da caverna, né? Entra dentro da caverna, você vai passar um tempo lá. E eu falei, agora eu tô dentro da caverna. Então, minha rotina é de segunda a domingo. Aí depois das primeiras aprovações que eu comecei a abrir... umas exceções. Até porque ninguém aguenta, né? Manter uma rotina, né? De domingo a domingo. Eu vejo gente falar, eu tenho que estudar 10 horas por... Não tem isso. Não existe uma regra de quantas horas você tem que estudar. Tem 2, estuda 2. Tem 8, estuda 8. Mas o mais importante é manter essa rotina. Manter a rotina. Como eu queria, obviamente, né, fechar o edital mais rápido, porque as pessoas elas querem fechar o edital mais rápido, assim, qual o material resumido? Assim, qual o material, o curso que tem menos aulas. Não é isso. Você não tem que buscar isso. Você tem que buscar o quê? Como que eu consigo aprender mais, estudar mais, e mais horas. É mais horas do bunda da cadeira. Tem jeito. Não adianta. Então, mostrar esse dia a dia, que eu faço questão lá de mostrar no Instagram e nos vídeos do YouTube, é mostrar essa realidade. É a realidade que tem altos e baixos, e que uma das questões para a gente conseguir chegar lá é a resiliência, é a persistência. Nossa, interessante. Ô, professor Alessandro, então em relação ao método de estudo, qual que você indica o mais adequado para quem já está na caminhada, mas, de repente vai assistir a gente aqui e fala, vou começar hoje, para tentar não perder tempo e ir apanhando, né, como todos nós apanhamos, e você o especialista aí na aprovação. Qual que seria o método? Como é que você resumiria o método ali que... Eu sei que a gente falou da fórmula mágica, né, mas qual o caminho seguro para poder as coisas darem certo? O que acontece? Em 2006 eu até criei o meu método, né? Que é baseado no processo de aprendizagem, mas é interessante a gente
mostrar para as pessoas, primeiramente, assim, que existe uma diferença entre método e técnica que as pessoas confundem bastante. Por exemplo, quando a gente fala assim, qual o melhor método? Daí tem gente que fala assim, o melhor método é você estudar por videoaula. Não, videoaula nem é método e muito menos técnica. É um recurso que você tem. Né? O material é um recurso, existem várias coisas. A forma de você estudar, né? Estudar, sei lá, você está fazendo resumo, você está fazendo uma marcação, tudo isso são técnicas. O método é um passo a passo. É um conjunto de técnicas, né? Para a gente colocar em prática para aprender uma determinada matéria. Porque no fim das contas, a gente não está falando de passar em um concurso público. A gente está falando de aprender. Aprender uma matéria. E aprender uma matéria, aprender uma língua estrangeira, né? Aprender a utilizar uma arma de fogo. Sim. Tudo envolve aprendizagem. Aquele mesmo processo que a gente passa, por exemplo, quando a gente aprendeu a andar de bicicleta, é o processo que a gente vai passar quando a gente aprende uma matéria. Então, por exemplo, comecei a andar de bicicleta, ganhei a bicicleta, você está empolgado, você está motivado, né? Você quer, mas você não tem habilidade nenhuma. Então você nem sabe como é que você mexe o guidão e tem que pedalar. Então, muita coisa tem que fazer, né? Ao mesmo tempo. Então lá naquela época, o que a gente fazia, né? Bota as rodinhas. Isso. E quem é a rodinha? É o professor na questão da aprendizagem. Você tem alguém te ensinando, seja por PDF, seja por videoaula. Inclusive é um mito que existe. Você pensa, qual é o melhor material de estudo? Não existe. O PDF e a videoaula, eles têm a mesma função, que é te ensinar de uma forma a teoria para que você entenda. Um professor vai estar explicando e escrevendo, e outro professor vai estar explicando em vídeo, né? Então você tem um recurso de ler, e o outro você tem um recurso de ouvir, né? E ver. Nós somos mais acostumados com ver e ouvir, até porque a gente teve a aula a vida inteira, que era presencial, mas assim, ter aula presencial e online não faz diferença, tudo é aula. Então a maioria das pessoas tem até a maior facilidade de aprender com videoaula do que com PDF, porque o PDF exige uma habilidade de leitura. E nós estamos num país que as pessoas não leem. Então, você imagina, a pessoa fala, você vai ter que estudar língua portuguesa, né? Uma matéria que, apesar da gente estudar a vida inteira, é uma das que os concurseiros têm mais dificuldade. Tem mais dificuldade. Quando se fala de língua portuguesa da FGV ainda, aí que a galera... É um clássico de terror, né? De terror. As pessoas assustam, né? Por exemplo, eu já gabaritei 2 provas de português da FGV. Não porque eu sou mestre em português, mas porque eu aprendi como a FGV cobra, né? Como que ela elabora ali as questões e como é que eu devo estudar o direcionamento para ela. Então, o método, cara, etapas. São etapas que você vê. No processo de aprendizagem, a gente tem a etapa de, primeiro, eu vou ter o primeiro contato com o assunto. Ali eu entendo, eu não aprendo. Então, aí tem um erro que as pessoas cometem, que é, eu estudo a matéria pela primeira vez, vocês devem ter passado por isso lá na época. Você estudou a matéria pela primeira vez, falou assim... Tô sabendo. Tô sabendo. Já comigo. Aí você pegou aquela bateria de questões para fazer, aí você... Cara... Mas o que aconteceu, professor? Às vezes você acertou 6 de 10 e você fica frustrado. Porque você fala, cara, como é que eu acabei de estudar a matéria e na sua mente você fala, como é que eu acabei de aprender a matéria, mas você ainda não aprendeu, fiz a bateria de questões e errei. Cara, eu sou uma anta, eu devo ser burro, não tem lógica. Não. Na verdade, você teve um grande sucesso. É por isso, por exemplo, no meu método, a gente sempre estabelece etapas. Então, na primeira etapa de estudo, você entende e a sua meta de acertos, inclusive, é 50%. Não adianta você querer gabaritar isso tendo estudado pela primeira vez. Porque você estudou a teoria e você nem viu como que aquele conteúdo é cobrado. Então, existe a teoria, existem as informações que estão consolidadas aqui. A nossa memória não eu vou ler e já memorizo tudo. Não, a memorização, ela está na terceira etapa do processo de aprendizagem. Na segunda e principalmente na terceira. Porque a gente primeiro entende, aí quando você vai pela segunda vez, você vai aprender. Aí que você começa realmente a aprender o assunto. E depois, na terceira etapa, é quando você domina o assunto. Você está no nível de excelência do assunto. Então, essas 3 etapas, né? E quando a gente fala eu sempre quis, né? Eu venho da área de administração, então eu gosto de mensurar tudo. Então, na primeira etapa de aprendizagem, onde você tem mais ou menos ali 0 a 50% de conhecimento. Na segunda etapa, esses números são estimativas, sabe? Só para as pessoas se organizarem. Segunda etapa, 50% a 80% de conhecimento. E a terceira etapa, que é a etapa de domínio, é quando você tem acima de 80% de conhecimento. Para passar num concurso, alguns concursos você passa estando na fase intermediária. Você fala básico, intermediário e avançado. Que é estando ali 50%, 80%. Mas a maioria dos concursos vai exigir que, principalmente nas matérias principais,
quero que você tenha maior peso, você esteja dominando. Você esteja dominando, batendo 80%. Caramba. E aí, por exemplo, eu vejo o concurseiro e fala assim, professor, eu fiz a prova ontem, né, cara, não passei, tô aqui desanimado, frustrado, isso aqui, acho que eu tenho algum problema, que hoje todo mundo tem problema de aprendizagem, déficit de atenção, cara, isso a maioria das vezes não existe, é coisa da cabeça das pessoas mesmo. É mais uma frustração ali mesmo. Frustração, é não saber. Entendeu? É não saber. Depois a gente pode falar sobre isso, até para desmistificar, porque todo mundo hoje tem TDAH, não sei o quê. Não, a maioria não tem. Eu afirmo isso tranquilamente baseado em pesquisas. Só que aí eu pergunto para a pessoa assim, tá, você fechou o edital? Não. Você já estava batendo 80% pelo menos ali no seu estudo do dia a dia, nas matérias? Nos simulados ali e tal. E no resolução de questões mesmo. Ali, né? Não. Cara, então é assim. Vamos trazer para o lado do esporte. Eu vou fazer uma corrida, que eu quero fazer, sei lá, 5 km, o TAF, né? Eu quero correr 2.400 em 12 minutos, mas quanto que você corre hoje? Hoje eu faço 1 quilômetro em 12 minutos. Tá, então como é que no dia da prova, você vai se você não faz antes, como é que no dia da prova você quer fazer? Então, as pessoas, quando não sabem o processo, as etapas do processo, elas se frustram muito. Aí começa a achar que o problema é com ela, eu sou burro, eu não aprendo, eu tenho déficit de atenção, eu tenho TDAH, eu tenho, cara, não. Ou o material, não, o problema é esse material aqui. Aí o concurseiro compra 22 mil materiais. Porque ele sempre acha que o problema, que vai resolver o problema dele é o material. E eu sempre falo, não é o material. Claro, tem um bom material, ajuda bastante, né? Mas o que vai fazer a diferença é, você sabe estudar o material? Você sabe aprender o material? Como utilizar aquele material. Você vai pegar aquele conhecimento, igual a galera reclama hoje em dia, esse PDF. Professor, eu comprei um curso que eu vi lá que um PDF tem 200 páginas. Teve foi engraçado, o cara mandou assim pra mim, não, eu comprei o curso, tô estudando pra procuradoria. E aí eu comprei o material do curso X aqui de PDF, e cada PDF tem 200 páginas. E eu tô achando que é muito. Aí eu falei assim, porque eu não pego leve. Eu falei assim, com base em que você acha muito? Que experiência que você tem para achar muito ou achar pouco? Porque não tem, né? Agora, como é que você quer passar no concurso de procurador? Que é um dos concursos da área jurídica hoje mais concorridos. Sabe? Tem um nível de prova, assim, altíssimo. E você tá com preguiça de estudar um PDF de 200 páginas. Nossa. Não vai, né? Então acontece uma coisa, você tá na carreira errada. Justamente. Tá na carreira errada. Pô, antigamente o pessoal, hoje em dia tem as facilidades materiais, tudo. Antigamente tinha que comprar aquelas 5 coleções do Fred Dia lá de direitos civis, você quer estudar. Não, hoje em dia tem essa facilidade. Então você não tem que estudar mais 5 livros, 5 volumes. Você tem aqui 10 PDFs de 200 páginas, mas a galera acha que o problema é o PDF. O problema são os cursos. Tem um curso de português aqui que tem 100 horas aulas. Tá, meu amigo, mas é para estudar o português inteiro, você quer que um curso de português tenha quantas aulas? 10? 10 horas? Não vai ter. Não vai ter. Entendeu? E se tiver, né, professor? Não vai Então, essa desassociação das pessoas com que é um problema que a internet tem, né? De sempre vender o caminho mais fácil que a gente estava falando, é isso. As pessoas criam uma desassociação do real, né? Com o que realmente, com o que elas veem por aí. E, eu passei no concurso só fazendo questão. Mentira, ninguém passa concurso só fazendo questões. Eu provo isso. Porque sem ter a mesma coisa de falar, aprendi inglês só cantando música. Cara, não existe. Você tem que ter uma base teórica. Para chegar no nível de domínio, tem que ter uma base teórica. Então, é importante saber esse processo. Então, quando a gente falou aqui de método, né? O método é um processo. As pessoas têm que ter um processo. E quando eu tenho consciência do meu processo, agora eu estou no nível iniciante, agora eu estou no nível intermediário, já fechei o edital, agora que eu vou para as provas começando a brigar. E é importante você ter essa percepção no passo a passo, né? Hoje eu estou no nível, por exemplo, 3 anos de estudo, já tendo passado em vários, eu estou no nível avançado em todas as matérias que eu vou fazer. Isso garante que eu passe em todas as provas? Não. Mesmo assim, não garante. Até porque tem as surpresas dele no dia, como a gente falou, emocional e várias outras questões. Então, o melhor método é você realmente entender como que o processo funciona, fugir de técnicas soltas, dessas invenções de moda que tem por aí, até porque, por exemplo, o que eu ensino para as pessoas a passar não é a forma como eu faço. Porque as pessoas, às vezes, é muito isso. Eu passei no concurso e vou te ensinar como você vai passar, porque eu fiz assim. Não, o Alessandro é de um jeito,
Saleno é de outro. Aqui é de todo mundo. Tem a sua Existem as suas características. Eu, às vezes, funciono melhor com PDF, você funciona melhor com videoaula. Eu dou conta de estudar 4 horas seguidas ali, mandando ver. Ela fala assim, não, eu faço né, eu faço com pausa, até porque tem um ritmo de cada estudante. Então, não existe. Mas o processo de aprendizagem é um só para todo mundo. E não só para aprender as matérias, para fazer qualquer coisa na vida. E a questão da disciplina é algo que você constrói também no dia a dia, a disciplina de estudo, porque esse me parece um dos grandes... uma das grandes dificuldades do concurseiro, né? Porque às vezes eles vêm lá nas fórmulas mágicas, não, aquelas mentiras, né? Eu estudo 12 horas líquidas por dia. Né? Isso não existe, mas de fato a disciplina é um condicionamento necessariamente, né? Com certeza. Até porque não existe aprendizagem sem rotina. Sim. Vamos pegar uma coisa do dia a dia. As pessoas falam assim, eu queria muito aprender inglês. Sim, você separa 1 hora para estudar, pelo menos para estudar inglês todos os dias? Não. Então nunca vai aprender inglês para chegar no nível de domínio, né, da língua. Não tem isso. Até porque, né, numa aprendizagem de línguas é você entender a gramática, que é diferente da sua língua, é entender, ter base vocabular. E aí, outra coisa é você ouvir, existe a habilidade de ouvir, existe a habilidade de falar. No concurso é a mesma coisa. Existe aquela teoria que a gente vai aprender, existe o fazer provas, existe o estudar a lei, né? Que a lei não te explica. Então, quem não é da área do direito, às vezes nunca pegou numa lei na vida, não sabe nem como é que funciona, vai ter que estudar uma lei. Aí, tem que estudar a lei, tem a jurisprudência, tem as questões. Cada banca que você vai fazer... Compra de um jeito. De um jeito. O português de cada banca... Nossa, eu tô arrebentando na banca Sebrasp. Vai fazer uma prova da FGV, reprova. Então, ainda existem essas outras... Né? É um conjunto de coisas que tem a ver com cada pessoa. Então, você tem que saber lidar com essas situações, né? Para realmente alcançar o sucesso. Mas o que vai fazer você chegar lá? Primeiro, a rotina. Se eu não tenho uma rotina de treino, eu não consigo ganhar músculo, não consigo fazer uma dieta. As pessoas querem perder quilos sem fechar a boca, sem ter uma rotina de alimentação. Então, cara, essa rotina, ela é fundamental para tudo. E não existe aprendizagem sem rotina, que é a disciplina. Então, essa questão do caminho mais fácil atrapalha muito nisso. Porque as pessoas não querem ter rotina. E outra coisa, rotina significa abrir mão de coisas na vida. Eu, antes do concurso, né, um dos últimos desse ano foi o do MPU, e eu já estava inscrito para o MPU, mas eu estava assim, eu vou fazer a prova, mas eu tinha uma viagem antes para fazer. Nossa! Que eu passei foram 3 anos assim, intensos. Aí a minha esposa, ela gosta, eu também, né? A gente gosta muito de fazer viagem, né? E principalmente viagem internacional, você conhece outros países, né? As culturas. E a gente tava ali 3 anos sem viajar. Nossa! Aí no final do ano passado, ela falou assim: quero marcar uma viagem. Eu falei, faz sim, marca, porque eu não controlo quando é que a prova vai sair. Se esse concurso da MPU, que era o concurso que a gente estava elaborando material, inclusive o curso, se ele sair, paciência, eu não faço, se der, mas não dá pra gente controlar. Aí a gente marcou a viagem. Aí, o que acontece? Marcaram a prova no domingo, eu cheguei de viagem no sábado. Nossa! Só que, né, desde quando saiu o edital do MPU, eu decidi montar o pessoal me cobrava muito, né, material e tudo. Foi ali que começou os materiais, né, os resumos esquematizados começaram com o MPU, inclusive, porque ao longo desses 3 anos eu criei muito material, né, e focando desde do concurso do Senado, que eu foquei especificamente na polícia institucional. Então, eu tenho todo o material esquematizado, organizadinho, e falei, deixa eu preparar esse material pro pessoal. Então, a gente montou um curso ali legal. Aí, desde dezembro, eu fiquei sem estudar. Afinal, meu último que eu consegui estudar foi concurso do TRT Sergipe. Passei em 20º. E depois de lá, fiquei sem estudar. Mas, mesmo assim, fui fazer a prova. Né? E foi uma prova da FGV e tal. E eu terminei a prova, eu lembro que no vídeo o pessoal me criticou. Eu falei, gente, essa prova, ela foi tranquila. Vocês, como assim? Tranquilo, isso aqui? Aí as pessoas começam até a distorcer o que você faz. Você falou que a prova foi fácil. Não. A prova fácil não existe. Eu falei que ela foi tranquila, que tivemos até TRF1, por exemplo, foi muito mais difícil que a do MPU. Claro que até essa percepção pode mudar de pessoa para pessoa, né? Mas a nota de corte da FGV sempre é mais baixa, né? Mas felizmente eu passei. Acho que lá eu tô em 73, alguma coisa assim. Mas eu esperava passar. Mas assim, o conhecimento já está consolidado. Mas não foi uma aprovação que eu fiquei. Eu até falei, vou brincar, o pessoal fala assim, passei na MPU sem estudar. Não, mas foram 3 anos. Toda a bagagem já mantendo o ritmo,
entendeu? De estudo ali, estudando. Eu não estudo o dia inteiro, 3, 4 horas por dia, quando dá, às vezes até 2, eu falei, vamos fazer só o nosso melhor aqui hoje. Mas é a consolidação do conhecimento. Né, que eu passei no TRF6 entre os primeiros colocados, passei no TRT6 entre os primeiros colocados, no TRT Mato Grosso do Sul entre os primeiros colocados, sem ter estudado diretamente para esses concursos, mas foi a bagagem, construir o material, né, e tudo. Então, ou seja, você vai ter que se esforçar. Sim. Até chegar um momento que você tá, voltando ao exemplo da bicicleta, você tá dominando a bicicleta, né, para realmente ter a segurança de andar sem as mãos, né, empinar a bicicleta. Mas isso é um caminho. E sem a constância, não existe isso. E abrir mão. Então, como eu falei, a gente ficou 3 anos, né? A minha esposa, ela fala uma coisa que eu não pensava antes, mas que eu acho sensacional, que eu sempre falo, que é o seguinte, o concurseiro, ele faz a escolha. A família faz o sacrifício. Em todo projeto de vida. Sim. Né? Porque ter uma pessoa que está com você, né? Ter essa conexão é fundamental, porque ela que aguenta lá. Qual que é o nome da sua esposa, professor? Dá essa moral pra ela. Mariana. Bom, pois, a gente sempre que pode, a gente reconhece a importância das esposas em nossas vidas, né? Porque lá a gente trabalha, não é pouco. Aí tivemos a ideia do podcast, né? Isso consome tempo. Eu gostei dessa frase, né? Que o concurseiro, ele faz a escolha e a família faz o sacrifício, né? Porque realmente, né? Sozinho, não, claro, circunstâncias muito específicas ali, a pessoa às vezes sozinha, ela dá conta, né? Mas uma pessoa que tem filho, tem esposa, tem uma vida conjugal ali construída, realmente se não tiver apoio é muito difícil, né? Nossa. Muito difícil mesmo. Ajuda muito, né? Você ter esse apoio. Esse apoio, né? Então, é por isso que eu sempre falei, quando você vai começar a estudar para concurso, a primeira coisa que você tem que fazer, é que eu sempre falo com meus alunos, reunião de família. Falou, olha, o projeto é esse, como eu falei para mim, o projeto é esse, eu vou ficar aqui mais ou menos 1 ano sem pisar o pé fora de casa. Depois que a gente começa a soltar um pouquinho e tal, vou me dar um domingo de descanso, beleza. Mas vai ser intenso. E outra, né? Quando tem prova, esquece. Quando tem prova, esquece. Final ali Não, pra você ver, a gente, né? Eu tenho empresa, mas eu trabalho em home office, minha esposa trabalha em home office também. Cara, ela fala assim, a Alessandra entra dentro do... Tinha meu estúdio, ela entra dentro do estúdio e some. A gente nem se vê no dia a dia, a gente mora na mesma casa, a gente às vezes nem se vê. Por quê? Porque, cara, tá trabalhando, tá estudando, tá... Essa dedicação que claro, a pessoa que tá do outro lado, ela sofre, mas ela faz parte do projeto. Faz parte. É por isso que é importante entender que a aprovação ela é um projeto. Esse projeto, se você tem pessoas, né, mulher, namorada, né, a próprio pai, mãe, tudo, às vezes o pessoal fala assim, eu tô só estudando. Meu pai e minha mãe que estão ali bancando, eles me cobram direto. Eu falo assim, eles estão mais que certo. Porque patrocinador cobra, meu amigo. Tem que dar retorno. Resultado, você já viu patrocinador não cobrar resultado? Poxa, não dá. Esquenta a cabeça, não. Então, no seu tempo, no seu tempo. Então, tem que ter essa consciência. Fala, reúne com a família e mostra. Gente, meu horário de estudo é esse aqui, inclusive. Eu sempre falo, minha esposa sabe os horários que eu tô estudando. E ela sabe que aquele momento ali, ela me interrompe só se estiver pegando fogo no prédio, entendeu? Ainda não aconteceu, né? Entendeu? Se estiver pegando fogo, beleza, me chama. Mas fora isso, coisa que eu não posso resolver, ela sabe que ela não me interrompe. Entendeu? E coisas que a gente se adapta em casa. É interessante falar isso, porque os dois trabalham em home office e tal, e a gente é muito diferente. Eu, por exemplo, quando a gente começou a namorar, a minha esposa foi lá, namorada da época, foi lá no meu apartamento, ela entrou e falou, tem uma coisa estranha aqui na sala. Você não tem TV? Eu falei, não tenho TV. Eu nunca tive televisão. Entendeu? Eu falei, não gosto de TV. Não gosto de barulho, eu gosto, de sossego silêncio ali e tal. E ela gosta de trabalhar vendo TV. Ela nem tá prestando atenção que tá lá, mas ela gosta do barulho. Tem gente que gosta, funciona. Eu falei, cara, se eu trabalhar, fazer qualquer coisa com TV, cara, eu me distraio completamente. Porque o barulho da conversa, e eu acho, né, eu fazendo minhas análises, eu acho que assim, como eu sempre trabalhei muito com coaching, ouvir pessoas, essas coisas, meu ouvido é muito treinado para você começa a falar, eu começo a prestar atenção. E novela, essas coisas, né, filme, cara, aí eu não consigo. Então, para mim, silêncio total. Ela não. Ela aprende, ela consegue ter atenção com barulho. Eu não consigo ter atenção com barulho. Né? E aí, como é que a gente mora juntas, como é que a gente resolve isso? Por exemplo, ela trabalha com fone de ouvido. Vi na TVzinha lá, fone de ouvido e tal. Então, não atrapalha. Então, tudo, cara, são arranjos que a gente tem que fazer, né, para adaptar essa rotina.
Por isso que eu falei, é o projeto. Tem que mostrar para a família, tem que falar, ó, meu planejamento tá aqui. Olha, tem filho? Fala pro filho, ó, papai não vai poder, né, ó, domingo, isso aqui. Ou ajeita os seus horários também, né? Não é que tem que estudar todo dia, tem que abrir mão de tudo. Mas, cara, vai ter que abrir mão de muita coisa. Muita coisa. Tem que fazer escolhas ali. Fazer escolhas. E eu sei que, né, eu felizmente não tenho, felizmente no sentido, né, de não tenho filhos, a gente optou por não ter filhos, mas eu tenho 2 cachorros que eu adoro, são meus filhos, né, e tem hora que eu fico assim, domingo eu fico, cara, eu queria estar no quarto com eles, passeando, adoro, né? com os cachorros. Eu gosto de treinar eles, inclusive, eu queria estar lá com eles, correndo, né, treinando e tal, e hoje, né, eu tenho pouco tempo para treinar com eles, assim, na época de prova, então, eu falei assim, eu fico lá com peso no coração, eu falei, imagina quem é pai, quem é mãe, mas, cara, tem que entender o seguinte, é o projeto, existe um projeto maior, né, que a gente está lutando, né, eu sempre falo que você está construindo o seu castelo, e na época de construção do castelo, sacrifícios, né? Sacrifício. Não tem jeito. Você faz a escolha, mas as pessoas que estão à sua volta, mas você tem que vender o projeto para elas. Tem que vender. Mostrar para elas que, olha, a nossa vida vai mudar. Né? Vai mudar a partir do momento que a gente conseguir esse objetivo. E a partir do momento que elas compram esse projeto, elas assinam embaixo, aí você fala assim, olha, ela não pode mais te cobrar porque você não está fazendo. Ela só pode cobrar para você estudar. Eu falei, bota todo mundo aí para cobrar que você não está estudando. Não vou estudar isso não. Vai sim. Vai sim. O acordo foi esse. O acordo foi esse. Né? Mas tem que botar. Né? Porque o projeto é seu. Sim. Eu falo assim, o cargo é seu, né? Mas vai, claro, todo mundo vai ter benefícios, mas principalmente quem tem que saber dizer não é você. Quem tá na... É você. Tá de frente do projeto. Às vezes você vai sofrer calado ali, mas é você. Tem que aguentar. Pegando o gancho, né, do que o professor falou, o quanto a gente diz gratificante, né, professor? Essa interação, quando você começa a estudar, vai as reprovações, né? Naturalmente virão, né? Que não tem jeito, né? Mas quando vem a bendita aprovação, né, professor? O nome ali no Diário Oficial, pô, você foi aprovado. Um prazer, aí você olha para trás e vê tudo aquilo que você passou, né? Exatamente. Inclusive com a família, né? Você Exatamente. vê, fala, pô, o seu esforço ali valeu muito a pena, né? Hoje muda a condição, você vai estar no serviço público. E a vida que você tem hoje, a vida que você tinha antes, né? Justamente. E é o que eu falo, ter método e não ter disciplina não adianta. Não adianta. Ter método ajuda a ter disciplina porque te mantém consciente do processo. Faz você saber, por exemplo, as etapas que eu falei. Hoje eu não estou pontuando bem, mas calma, não estou passando, mas calma, estou aqui. Tô no caminho, o método te dá a consciência do caminho que você vai percorrer. Mas só método não adianta. Não garante. A disciplina é com o estudante. Você pode ajudar e tudo, né? Como professor, a gente incentiva, busca né, nesse projeto dar o exemplo, que eu acho que nada mais para inspirar as pessoas do que pelo exemplo. Então eu falo assim, olha, eu não falo para vocês que vocês têm que estudar, não, eu vou lá e estudo. Eu estudo, sigo a minha rotina e vocês estão lá vendo. Tá? Não tem como eu mentir, é 100%. Tá lá. O Big Brother. As provas, um Big Brother, tá lá. Tá ali, você escolhe, né, se espelhar no que eu tô fazendo. Agora, uma pessoa que às vezes ela é disciplinada, ela consegue passar sem método. Pode até demorar muito, mas vai passar. Vai passar. Por quê? Porque é a persistência. Isso aqui supera tudo. Então, o método ele vem fazer o quê? Ó, deixa eu pegar esse cara aqui, vamos botar um método para ele, como tudo na vida. Né? Como tudo na vida. Poxa, eu quero correr, beleza? Existe um método para você correr melhor. Não se lesionar, né? não desistir. Então, o método vem ajudar. Não é o diferencial. O diferencial é sempre a disciplina, a constância, a persistência. E o senhor, Rodrigo Sarano, o senhor que nunca passou em concurso nenhum? Dessa vez aqui eu sou café com leite. Tô vendo o professor falar aí. Ouvindo o professor, eu sei da sua correria também. Eu sei que eu sou café com leite. Eu vou anotar todas essas dicas aí. Antes de fazer a próxima pergunta pro professor, o senhor não quer pedir pro pessoal dar um like aí? O seu carisma inenarrável. Pessoal, incumbiram-me de pedir aí. A gente, né, temos, né, a gente... Viu, professor? Só desculpa a gente comentar sobre isso. Realmente a gente não pede, né? A gente... Mas é importante. Né? A gente vê o quanto realmente é importante, pessoal. Poder dar essa moral aí, pessoal, dá um like, curte, divulga aí, compartilha. Até para poder chegar nas pessoas aí que não têm acesso, não têm conhecimento, né? É importante. E o seu carisma aí já ajuda, hein? Vamos lá, pessoal. Dá esse like aí pra gente. Se inscreva todos esses negócios aí. Essas redes sociais. Link na bio. Vai, se inscreva aí. Vai mudar a próxima pergunta. E lembrar o pessoal que, por exemplo, todo mundo que assiste, eu falo,
eu estou falando para todo mundo, vocês têm a obrigação de quem estuda para policial judicial ir lá no podcast, assistir, curtir, compartilhar, porque todo mundo fica brigando para ter mais vagas, para chamar mais, mas isso só acontece a partir do momento que a carreira for mais forte, e ela só vai ser mais forte se ela tiver mais visibilidade. Então, o podcast, pessoal, é uma das medidas, né, assim, que vai ajudar muito nessa visibilidade do policial judicial. Então, todo mundo tem obrigação. Pessoal, ajuda a gente aí. Pessoal, depois de uma dessa aí, né? Pô, galera, pelo amor de Deus, vamos lá. Eu não pego leve, não. É isso aí. Não, mas é importante isso que o professor Alessandro falou, né? Porque a gente vê isso de dentro para fora. De como o pessoal, a gente recebe do outro lado, né? A galera fica ansiosa, aguardando lá, a gente passou por esse processo. Mas, pessoal, é algo que tem que ter uma atuação em várias frentes. Né? Porque lá dentro de nós, o judiciário, a gente precisa convencer os nossos colegas servidores, os outros servidores, convencer a alta cúpula do judiciário da importância, da imprescindibilidade do cargo da polícia judicial, né? Isso se faz por várias frentes, né? Inclusive as comissões de aprovado aí pedindo, cobrando, e tá no direito deles mesmo de fazer isso. Tem que cobrar, né? mesmo. E divulgando, compartilhando, fazendo pressão, né? Seja com político, seja com quem trabalha, seja com o professor que representa, para o negócio tomar corpo mesmo, e quem tem o poder de decisão falar, realmente tem um movimento aqui, tem uma necessidade daquele olhar mais direcionado, né? Não, tem que ser, viu, galera? Temos que unir, né, professor? Se unirmos para divulgar aí. E a galera, não esquece os likes aí. No episódio do Gabriel, vocês falaram uma coisa assim, muito importante, né? Que é esse fortalecimento da carreira, né? Sim. Então, isso passa por... Cara, e tem uma coisa que... assim, eu fiquei orgulhoso de ter ouvido isso, né? De toda a equipe, tava o Gabriel aqui, vocês. E o Gabriel, ele falou, olha, nós temos que fazer antes de pedir. Sim. Então, isso é fundamental. Então, a gente tem que fazer aqui a nossa parte, demonstrar a importância da polícia judicial, polícia institucional, né? Você vê, se até as bancas... a gente fez uma prova agora recente, cara, não vou lembrar, depois quem estiver assistindo aí, comenta aqui abaixo. A banca colocou, numa questão de, salvo engano, segurança de dignitários, a polícia judiciária. Uau! Nossa! E aí entramos... Na prova para a polícia judicial? E era a polícia judicial, né, fazendo segurança lá do dignitário. E aí entramos com recurso, ela não deu. Então, até a banca, a pessoa que elabora as questões, ela confunde a polícia judicial com a polícia judiciária. Imagina as pessoas leigas, né? Eu mesmo, antes, né, não conhecia o cargo e tal. Então, a gente não tem essa noção. A gente pode, por exemplo, se espelhar quem era a PRF, antigamente, ela começou ali e tal. Bem lembrado. Mas a polícia é a polícia que fica afastada, né? Fica lá na fronteira, então você não vê no seu dia a dia, não aparece muito na televisão, né? Igual as operações da PF, da própria Polícia Civil. Então, mas o que eles fizeram? Eles fizeram um trabalho corporativo muito forte, um trabalho de comunicação muito forte, né? Eu acho que a questão da internet, os próprios PRFs, né? Às vezes a instituição ela pega no pé da galera que fica ali com o Instagram, essas coisas divulgando, mas, cara, isso ajuda bastante. Tem importância. Porque ajuda a falar, olha, a PRF existe, ela está protegendo você. Assim como a Polícia Judicial existe, ela está protegendo você, ela está garantindo que um juiz possa, né, dar uma decisão sem ter nenhuma preocupação ali com relação à segurança dele. Então, a gente está garantindo essa autonomia. Quem garante isso? Hoje, a Polícia Judicial. Só que as pessoas não têm consciência disso. Então, esse trabalho tem que ser feito assim muito forte. É isso aí, estamos na caminhada, né? Não, o que a gente, né, comentamos, né, nós vamos fazendo, né, professor? Vamos tocando aí até ver onde vai, né? Mas vamos lá. Professor, assim, o que o senhor acha? Tínhamos um tempo que, igual o senhor comentou, né, materiais de estudos, às vezes era um pouco restrito, né? Aí hoje, a qualidade do material do senhor aí, né, é sensacional, né? Essa democratização do material, como é que o senhor viu isso? O senhor trouxe esse material, sentiu que evoluiu e atinge pessoas que muitas das vezes não tinham acesso a certos outros materiais, né? A internet, ela trouxe essa facilidade, né? Eu lembro quando eu estudei para meus primeiros concursos, 2002, foi meu primeiro concurso. Cara, a internet existia, aquela discadinha, né? Só que você comprava livros genéricos. Você comprava um livro de direito constitucional, genérico. Então era muito difícil. O que tinha era aqueles cursinhos presenciais, tinha aqueles cursos aquelas apostilas de banca. Sim. Até hoje tem gente que entra nessa fria. Mas tem as banquinhas de jornal lá, isso aqui. Então, a gente se virava naquela época com relação a isso. Veio a internet. Hoje, o estudante, ele pode estudar com os melhores professores,
porque os professores estão online. Então, ele escolhe o material. Então, ele pode estudar por PDF, ele estuda por videoaula, né? Ele estuda o que ele quiser. Ele tem acesso a todas as questões. Você tem bancos de questões. Cara, você tem as leis. Cara, ou seja, todos os recursos estão disponíveis. Só que está disponível para todo mundo. Isso. Aí é o quê? Aí entra o método, que é você saber aproveitar esses recursos, que não adianta ter 1000 materiais e não saber estudar. Foi até quando eu criei os resumos esquematizados, foi muito nessa ideia de... Sempre falo, não é um material para aprender, é um material assim, pô, eu já estudei ali segurança dignitários, mas eu quero saber, cara, chegar com esse conteúdo na ponta da língua na prova. Beleza, agora você precisa de um material de revisão. É que eu não iludo as pessoas também. Falo assim, material resumido. Se você nunca estudou segurança dignitária, você vai pegar o material e fala assim, nossa, tá falando grego para mim. Não, mas eu já fiz uma base e tal, beleza? Ok, agora vamos para passar? Vamos para gabaritar as questões? Nos meus últimos 5 concursos policial judicial, eu gabaritei as questões da área de segurança. Né? Mas por quê? Porque tá ali, tá consolidado, tá pronto, mas existe assim, o tipo de material. Então, você ter acesso aos materiais, todo mundo tem acesso aos materiais. Mas as pessoas não sabem o que fazer com o material. Tem os melhores materiais, os melhores professores, tem todos os recursos disponíveis. Aí as pessoas falam assim, fazer concurso hoje em dia tá mais difícil que antigamente. Não. Antigamente, por mais que não tivesse uma maior concorrência, vamos pensar no cargo, né? Era técnico de segurança e transporte, ninguém conhecia, ninguém fazia. Fazia, mas todo mundo tinha os mesmos recursos. Assim como hoje, todo mundo tem os mesmos recursos. Né? E os recursos hoje até são mais baratos do que antigamente. São mais acessíveis. Pagava, naquela época, R$100 num livro era muito caro. Nossa. Eu ganhava R$500, eu gastava R$100 num livro. Hoje em dia os materiais têm até uma acessibilidade maior, porque a gente consegue, né, vender para mais pessoas. Até nos resumos esquematizados que eu criei, a ideia foi essa. Aí ele fala assim, olha, vamos ter essa possibilidade, que a gente consegue ganhar um pouquinho em volume né, com a questão da internet. Mas o estudante é muito isso. Ele precisa ter um bom material, a disciplina, o método. Cara, não tem como não ser aprovado. Aí não tem como. Mas o concurso hoje em dia é o mesmo nível de dificuldade que antigamente. É a mesma coisa que falar assim, o futebol hoje em dia é mais difícil que antigamente. Não, é a mesma coisa. Né? O jogador tem mais recurso? Tem. Ele pode, né? Tem mais tratamento para lesão, não sei o quê. Aí todos tem. Todo mundo tem. Isso. Todo mundo pode ter o melhor preparador. Também, né? Claro, nem todo estudante consegue ter o melhor material, mas nem precisa. O material é um pouquinho da preparação. É um percentual. Vamos pensar assim, é um terço. Um terço é disciplina, o outro terço é método. Para você juntar essa tríade né, e conseguir chegar lá. Mas, apesar disso, concurso policial judicial, falar, quer passar? Não adianta você ficar lá em 200 e ficar reclamando que não chama. Porque uma regra que a gente tem bota o teu nome na lista e segue em frente. Porque pode acontecer várias coisas. Por exemplo, tem que ter o último concurso do TRF1, penúltimo, né? Chamou quase ninguém. Chamou quase ninguém. Acho que para as maiores regiões ali, chamaram 1, 2 né, APJs. E aí, esse, a gente já vai fazer o concurso, pô, o último me chamou e tal, não sei o quê. Aí, o que aconteceu? O TJDF acabou de aproveitar 10 olha só. Policiais judiciais do TRF1. Então, existem essas coisas que acontecem. O último TRT2 chamou ali quase 90. Mas acontece isso. Vocês estão lá dentro, você sabe. Depende da canetada do presidente. O cara... Mas, são fatores. Deixa o nome na lista. Segue ali estudando, vai buscando ali melhorar, né? Vai aperfeiçoando ali o material e tal, para buscar as primeiras colocações. Igual eu falo assim, hoje, se eu pensar em entrar para policial, já estou super tranquilo, porque tem vários concursos que eu estou entre os 10 primeiros, e esses são os que mais têm probabilidade de ser chamado. Então, deixa o nome na lista e segue em frente, buscando melhorar as qualificações. Não adianta a colocação. Não adianta ficar em 200 reclamando que o tribunal chama, porque não é um... Fala, quer passar em 500 ser chamado? Vai fazer polícia penal, vai fazer guarda municipal. Até porque tem gente que não tem perfil para esse cargo. Perfil de momento de vida. É um cargo que exige uma paciência, como todo concurso de tribunal exige. Tem concurso de tribunal de técnico, né? Que é o cargo que tem mais demanda, mais rotatividade. Porque o cara passa para técnico, daqui a pouco ele passa para analista, né? Ele vai subindo. Você vê que tem tribunal que às vezes chama 3, 4. É verdade. Imagina, mas tem um que chama 300, beleza. Agora, o policial judicial ninguém vai chamar 300 ali. Não tem essa quantidade né, de uma vez ali dentro do órgão. Então, eu falo, bota o nome na lista
e segue em frente ali buscando as melhores colocações. Aí vem a disciplina, o método e o material, claro. Sim. Professor, e falando do material do senhor aí, então, ele é um resumo esquematizado, então pressupõe que já tem alguma bagagem. Então, dá para dizer um pouquinho em que consiste o material? Então, esse material ele foi criado ao longo desses anos que eu fui estudando, e a gente que estuda para a área de segurança institucional, que foi uma área assim que eu me apaixonei, né, confesso, não conhecia até o concurso da polícia do Senado, e ali eu comecei a entrar em contato com as matérias, né, gestão de conflitos, né, segurança de militares e tal, e esse é um conjunto de matérias que tem muito a ver comigo. Por quê? Porque eu sou da área da administração pública, eu sou formado em administração pública, MBA em administração pública, tenho um MBA em neurociência também, e até agora estou fechando um MBA na área de segurança pública. Né? Acabei de fechar um MBA. Esse ano sai. Vou até tomar uma água aqui. Tô aqui, tento falar assim, como é que eu tenho que fazer as provas, eu tô aqui, o dia que eu vou marcar essas provas. Mas estou fechando porque foi uma área que me conquistou. E aí eu fui, ao longo desse tempo, os materiais são muito escassos. Você tem os cursos, às vezes, tradicionais são muito genéricos, às vezes eram muito antigos. Então, eu fui estudando, me aperfeiçoando ali, buscando. Hoje, cara, não existe um material de doutrina das matérias de segurança institucional que eu não tenha estudado. Até materiais estrangeiros que as bancas, às vezes, utilizam, principalmente gerenciamento de conflitos ali. Então, eu juntei tudo isso. E com esse material em mãos, eu falei, poxa... O pessoal me cobrando material, eu falei, tá bom, vou montar um material. Tinha essa cobrança também? Tinha. Interessante. As pessoas cobram, né? Igual agora o pessoal cobra, por exemplo, eu tenho um material de flashcards, que é excelente para revisão. O pessoal não vai compartilhar, fala, por que não adianta? Por que eu demorei a lançar os resumos? Porque eu fiz os resumos para mim. Entendeu? Então, muitas das coisas lá, e eu falo, resumo é uma coisa muito particular. Então, você faz o resumo e eu tinha lá um resumo, eu leio e eu entendo. Aí eu tive que ter um tempo para parar, pegar os meus resumos e falar assim, bom, aqui às vezes eu tenho que explicar mais, porque tá só para mim. Isso. Então eu esquematizei, claro, padronizei, tudo, eles têm todo um padrão, inclusive, de diagramação, porque a ideia é você oferecer, né, dentro dos resumos, tem muitos recursos visuais, que é o material para revisar e memorizar. Chegar na hora da prova e arrebentar, porque você tem diferentes abordagens, a FCC tem uma abordagem de segurança de militares, a Banca Sebrasp tem outra abordagem, então eu juntei tudo isso, né, às vezes até no próprio material tem, isso aqui é a forma como a FGV cobra, mas se a Banca FCC perguntar isso, você vai para essa linha aqui. Vai para cá. A gente, teve uma banca que cobrou, acho que foi até a Sebrasp, né, formação em pentágono, segurança dignitária. Você não acha isso em lugar nenhum. Eu falei, mas se ela cobrar é verdade, pronto, aí a banca disse que é verdade. Ela criou a doutrina dela. Você mapeia ali. Não, e outra, você vai investigando. A gente comecei a fazer um trabalho de inteligência, sabe? Que até depois, né, passar essa fase, eu falei, eu quero fazer até um mestrado em inteligência, porque foi uma área que eu gostei muito. Então, a gente começa a fazer um trabalho que, assim, às vezes você não sabe nem de onde que a banca tirou. E você faz um trabalho ali, a gente tem um grupo de professores, às vezes que a gente troca ideias, e fala assim, gente, de onde saiu isso aqui? Aí o pessoal, professor sabe, tem professor tem mais experiência do que eu, né? Fala assim, né, que já são polícia institucional aí há mais tempo. Fala assim, tem a mínima ideia, vamos atrás. E aí você acha numa tese de mestrado, de não sei onde. Super específico, restrito. Teve um que, acho que foi a Banca Sebrasp, ela tirou de uma apostila de um curso de um curso de graduação na área de segurança de uma faculdade privada. E aí eu falei, beleza, o autor deve ser... Quem é o autor? Tem uma experiência lá na área de segurança privada e virou professor, né, ali da instituição, e ele criou o material dele. Aí o bom é o seguinte, ele cita lá, olha, a formação, eu não lembro exatamente qual era o conceito, mas ele fala assim, imagine que é a formação. A formação XYZ é feita assim. Fonte, o autor. É uma ótima referência. Caramba. Então, por isso que quando, né, agora o Departamento Nacional lá criando a própria doutrina, vai ajudar bastante. A gente aguardando aí essa resolução ser aprovada, porque vai uniformizar muitas coisas, porque hoje em dia você não tem referência. Sim. As bancas, elas tiram de qualquer lugar. E tem, então, no material eu consolidei tudo isso, né? Tem as abordagens das várias bancas, né? E o material todo facilitado, seguindo até os princípios ali de memorização, de neurociência, para a pessoa olhar e falar assim, cara, isso aqui eu vou estudar para eu revisar e conseguir
gabaritar as questões de segurança institucional. Então, ela é focada nas 18 matérias de segurança institucional, que envolve segurança orgânica, né, e segurança dignitárias, como as bancas costumam organizar. Ainda não tem penal, processo penal. Estou fechando agora a parte de resoluções, que vai ficar bem bacana. Tem trânsito, que trânsito as bancas ainda... Você pega provas igual da TRT Santa Catarina. Cobraram 12 questões de trânsito. Nossa, poxa. Olha. Aí você imagina, você estuda trânsito pra caramba. Aí teve a prova agora que foi não lembro se foi Ceará. Cara, eles cobraram qual o tempo que o veículo de uma autoescola pode ter. E aí, Talena? Rapaz, eu já nem entendi a pergunta. Como é que vai dizer a resposta? Ela tem um veículo de treino dela, né? Aí ela pode ter aquele carro por quanto tempo? Entendi. Qual o tempo de uso daquele carro? Meu Deus. Não, e outra, pior. Para categoria A é um carro, B, né? B, C, D. Para cada categoria é um tempo. Eu falei, gente, eu não sabia. Aí ela tirou de uma resolução do CONTRAN, porque na prova, às vezes, lá, principalmente na FCC. Legislação de trânsito e resoluções. Quantas resoluções você tem até hoje? Nossa, milhares. Às vezes é mais difícil que a prova da PRF, entendeu? Não, coisa específica. Então, a gente vai tirando essas, né? E sempre está atualizado, já está atualizado até com as últimas provas, MPU, TRT1, TRT... Qual foi? STM. Então, cada prova que vai tendo, a gente já vai atualizando ali, colocando, que é um material para deixar o concurseiro ali na reta final preparado para gabaritar essas matérias. Legal, vou aproveitar aqui para anunciar para o pessoal que está assistindo, né? Que a gente fez uma parceria com o professor Alessandro, né? Para ajudar a difundir a Polícia Judicial, né? O ingresso nela. Então, a gente vai ter, depois no final vai ter um QR Code para quem se interessar. E dá uma moral aí, pessoal. Não esquece de dar um like aí pra nós. Seguir a gente aí no Instagram, TikTok, Spotify, YouTube. Se inscrever lá no canal. Mas a gente tá fazendo essa parceria e a gente espera que a gente possa colaborar com a causa, né? Certeza. Como a gente falou há pouco, né? Atuando em várias frentes para que quanto mais gente entra, é melhor, né? O cargo se tornar mais importante, mas também o pessoal saber do que se trata e não chegar lá com uma expectativa diferente e acabar se frustrando, né? Justamente. Até no material novo que eu tô criando das resoluções, na parte da resolução, que cria, ele institui, né, na verdade, a Polícia Institucional, eu separei fiz uma introdução, até explicando para as pessoas a origem, de onde que saiu essa ideia e tudo, que eu achei, né, não está diretamente na resolução, mas eu fiz uma introdução, até porque muitas vezes a pessoa cai de paraquedas no cargo, não sabe o que é, né? Então, eu falei assim, começa a ter o entendimento do cargo para você ficar melhor. Hoje em dia, o pessoal, às vezes, eu falo, reclama sem entender. Sim. Uma das reclamações do concurseiro é o seguinte, que fica lá, eu participo de alguns grupos, né? De tudo, aí o pessoal tá lá, porque o tribunal não chama, mas tem um monte de terceirizado lá. Eu falei, gente, hoje em dia o terceirizado não impacta na convocação dos APJs. Então, entenda isso. Até na prova agora do TRTF4, né? Teve um estudo de caso. Infelizmente, a gente montou um material top, porque eu criei um material de 6 questões inéditas de estudo de caso para o TRF4. E aí, aquele material, eu criei assim, estudei todas as questões da banca FCC e vi o que ela perguntou de gerenciamento de risco. Eu trouxe isso. Né? Aí, das 6 questões que eu criei, o estudo de caso cobrou 3, 2 estavam no material. Então, quem estudou o material estava nos resumos esquematizados. Porque ela perguntou ali a diferença entre risco e ameaça. Ela trouxe 2 situações. Então, você tinha que conceituar risco, conceituar ameaça. Dar exemplos de perda, dar exemplos de dano. Tinha uma questão lá igualzinha. Mas de onde que eu trouxe isso, né? Teve até um estudante que comprou o material e pediu cancelamento. Eu sempre quero saber, né? Isso, o que motivo, aconteceu né? e tal. Ela falou, porque o material foi criado por IA. Eu falei, meu amigo, só se eu virar um IA agora, porque... Como assim? Então, eu falei, beleza, tá aí, né? Eu não quero cancelar antes. Cada um com a sua. Mas eu falei, esse material foi... Cara, eu estudei todas as questões da FCC. E foi isso aqui que ela perguntou nas últimas provas. E fiquei muito feliz, espero que ele tenha sido aprovado, porque ficou com o material, se seguiu certinho, conseguiu. E uma das perguntas que a banca fez foi, a segurança terceirizada tem competência direta para o estabelecimento de medidas de segurança no tribunal? E teve muita gente que colocou que tinha. Confundiu. Né? Mas pode. E aí vem aquela habilidade de você não entrar na subjetividade, né? E tudo, de saber fazer até um estudo de caso. Você vê, nesse estudo de caso do TRF4, tem muita gente. Eu não sei se eu vou ter a minha redação, meu estudo de caso corrigido. Se tiver, acho que vai ser muito bom, que eu vou lá para a ponta, porque eu acertei todas. Mas teve gente que tá lá no título, né? Como se fosse o título da redação, tava bem em cima.
obrigatoriamente você tem que indicar as letras que vai responder, que eram 4 perguntas, A, B, C, D. Entendi. Teve gente que colocou a resposta, não colocou a letra. Às vezes não prestou atenção ali. Ou seja, aí, teve gente que arrebentou, isso. mas esse vai ser desclassificado, porque não colocou. E a banca colocou obrigatoriamente. Então, eu falo, é aquele momento de bobeira que você dá na vida, acho que todo mundo pode dar esse momento, né? Mas tem que prestar atenção. Falei, o jogo, às vezes o cara vai tirar 10 estudos de casa, mas não colocou as letras. Aí não adianta, aí nem recurso judicial ajuda nisso. Porque tá lá, tá a regra é clara, né? É clara. Então tem que saber, inclusive, fazer prova. Né? Estudo de caso é uma coisa, uma redação dissertativa argumentativa é outra. Igual o pessoal fala, você não vai criar material pro TRT2, que a gente vai ter agora. Eu falei, não, TRT2 vai ser redação. Aí é redação normal, tema da atualidade. Tem vários professores que entendem disso, não é a minha praia, não. Mas quando é parte técnica, beleza, essa é a minha praia. Mas eu fiz questão, por exemplo, até de fazer a pós em segurança, para ter mais segurança de criar o material, né, e me aprofundar nos conceitos. Eu estudei muita coisa, muitos materiais para elaborar e falar assim, olha, aqui tá bom, tá muito, igual a gente vai lançar daqui a pouco os flashcards, que depois a gente vai anunciar também, que vai ser legal, mas assim, os flashcards eu tô tendo que adaptar todos, são mais de 2.000, que eu tenho que ir lá mudar, e vai ser por qual plataforma? Pelo Anki mesmo ou alguma outra? Vai ser uma plataforma segredo. nova. Aí sim, vai ser uma plataforma novíssima. Legal. Sendo os próximos e muito top, visual mais clean, um algoritmo mais aperfeiçoado, assim, que eles utilizam no Anki hoje, que a gente está trazendo para o Brasil, essa plataforma vai ficar top. Opa, sendo os próximos capítulos. Com certeza. Professor, aproveitando a sua expertise, a especialidade no assunto, em relação a vagas, nomeações, policial judicial, Brasilzão afora, o que dá para dizer sobre? Falar sobre? Porque eu particularmente deveria saber, mas eu não sei, porque... justamente, né? Eu tenho 2 empregos hoje, né? Não, às vezes o pessoal pergunta pra gente, né? Às vezes a gente é o que menos sabe, né? Pois cara? A gente fica tão imerso ali, né? Por causa das demandas do dia a dia, a gente acaba não tendo essa oportunidade de trocar ideia com os, né? O pessoal... Inclusive lá no TRF3 tem 2 vacâncias. Né? Olha, TRF3 tem 2 vacâncias sem aumento de orçamento. Aumento de orçamento. Né? Foi, acho que o 01 do concurso que ele saiu, né? E teve outro que acho que se aposentou, não lembrei nos últimos meses. A gente tá aguardando lá o TRF3. Já deixa a documentação pronta. Já faz o lobby lá. Mas o que acontece? Primeiro o pessoal tem que entender que muita gente vai cometer um erro muito grave agora. Como eu falei, o concurso de APJ é um concurso de tribunal. Pensando nele, a gente inclui o policial legislativo também, pessoal, é o que dá para conciliar, né? Policial judicial, policial legislativo e o policial institucional do Ministério Público da União. Os MPs não tem, MP estadual não tem polícia. Então, esses 3 dá para conciliar, as matérias são idênticas. Então a gente estuda para esse caso, a gente chama de polícia institucional. Então, primeira coisa, não dá para misturar com polícia civil, com polícia segurança penal, pública ali, né? Com a segurança pública, porque às vezes o pessoal olha o edital, as matérias são enxutas, porque são mais enxutas, né? Ali, parte de segurança orgânica e tal. Você não estuda um penal inteiro, geralmente cai só a parte especial ali do penal, às vezes cai um pouquinho de processo penal, mas inquérito, prisão, é bem mais enxuto. E as pessoas se enganam, mas você tem que entender que para passar para policial judicial, como eu falei, não adianta passar entre os 200, 500, entre os 1.000. Você tem que passar entre os 20, entre os 10. Então, para você chegar nesse nível, exige um tempo que vai levar até por conta dessas peculiaridades das bancas. Justamente. Entendeu? Que você encontra doutrinas ali que às vezes a banca inventa moda. Então, que, por exemplo, para a área policial não tem isso. Você sabe exatamente o que vai ser cobrado de penal, de processo penal, da legislação extravagante e tal. Aqui não. Aqui você pega uma questão de segurança dignitária e fala assim... Nunca vi isso na minha vida. Então, tem que ter uma preparação. Esse cargo é um cargo, como toda convocação e nomeação para tribunal, médio e longo prazo. O concurso foi homologado agora. Por exemplo, a gente teve TRT-12, que foi homologado ano passado, chamou o primeiro agora de policial judicial. Né? O TRF-4... com outro concurso, chamou 4 PJs agora, no finalzinho, né, na reta final. Então, tem muito isso. Né? Vocês estão lá dentro, sabem como é que é esse processo de nomeação. Sim. Então, o que acontece agora? Com o TRT2, a gente tem a questão de STF e TST. Os dois, por mais que tem gente falando, né, assim, o STF falou
que vai aproveitar os candidatos de outro concurso. Eles não falaram isso, inclusive, né, com comunicação oficial que eles fizeram lá, que eu fiz a pergunta para o departamento, e de fontes lá de dentro ainda, da nossa equipe de inteligência. Lá está dividido, eles não sabem, né, porque foi aprovado agora, houve uma criação de 40 cargos de policial judicial no STF. A gente não sabe se eles têm uma linha lá dentro que quer fazer um novo concurso, até porque o último concurso deles venceu, então eles podem abrir um concurso para todos os cargos, e tem uma linha lá dentro que quer fazer o aproveitamento. Né? E a comunicação oficial do STF é que não decidiram ainda se vão aproveitar. Então é uma oportunidade que a gente tem, pós-TRT2, e o TST, que também não teve nenhuma comunicação oficial até o momento, se vai fazer concurso ou não. Acho que o concurso deles, se não venceu, está vencendo por agora. E aí muita gente vendo isso, fala assim, acabou os concursos policial judicial. Né? Acabou, não vai ter mais, tal. Só que aí o que acontece? Você tem muita gente agora que está estudando, né, nesse ritmo, que está já começando a brigar pela ponta, que vai desistir. E tem muita gente que está começando agora, e fala, não vou começar agora porque, né, não vai ter. Só que agora a gente está fechando um ciclo, que nos últimos 4 anos a gente teve muita coisa. Todos os TRTs praticamente tiveram concursos, os TRFs todos. A gente teve uma onda muito boa. E ano que vem começa um novo ciclo, que volta os concursos lá de 2002 vencendo, 2 anos, prorrogado por mais 2, estão vencendo agora. 2006 começa a ter a onda de novo. Aí quem vai passar nesses de 2006? Quem agora mantiver o ritmo. Claro que tem gente que não pode esperar esse tempo, e eu falo que o foco tem que estar alinhado com a vida. Se eu tivesse começando a estudar agora, quando eu tinha 22 anos, eu não pensei, vou passar num tribunal. Não, eu falei assim, cara, onde é que chama mais? Isso. O que tem mais possibilidade? Então eu fui, naquela época eu ia. Agora, né, felizmente com a tranquilidade a gente pode escolher. Então é um concurso que exige uma preparação a médio e longo prazo. Então, os tribunais, que é outra coisa importante, né? Então, as pessoas começarem a estudar agora, dá tempo de ano que vem começar a colher os frutos, que é o tempo que você leva para estar fera, 1 ano, 1 ano e meio, para estar realmente fera. Para passar na ponta. Passar entre os 10, entre os 5 ali. E começa esse novo ciclo. E sem falar que dá para aproveitar uns concursos de policial legislativo que vão sair por aí. Vai sair Assembleia Legislativa de Goiás, vai sair Assembleia Legislativa do Espírito Santo, vai sair Assembleia Legislativa de Pernambuco, determinação do Tribunal de Contas que eles vão ser obrigados a cumprir, eles são obrigados. Só lá tem 17 vagas para policial legislativo. E a cereja do bolo, que é a Câmara Federal e a Câmara Legislativa do DF. Esses dois, sinceramente, eu acho que ficam para o ano que vem. Então, por mais que a gente não tenha agora, né, a gente vai ter uma esvaziada nos concursos, não é o momento de parar. Quem já está estudando, às vezes fala assim, cara, eu não posso esperar e tal. Mas você começar para uma outra área agora, vai ter que esperar do mesmo jeito. Esperar do mesmo jeito. Né? Vocês já passaram em outros concursos, sabe, ali na área de segurança pública, também não é da noite para o dia. Não é. Né? Agora mesmo, por exemplo, o concurso da Polícia Civil do Paraná, o concurso está vencendo agora esse ano, agora que eles chamaram a galera boa. Tava parado lá. Eu passei em 124, assim, 4 anos não chamaram. Agora que chamaram. Entendeu? Então, demora. Dependendo do concurso, demora você ser chamado. A gente vai ter uma onda boa de concurso de Polícia Civil aí, a Polícia Penal. São ótimos concursos para quem precisa. Tem necessidade. Não posso esperar 1, 2 anos, porque sabe que não é só passar. Tem concurso de tribunal que você vai passar ali entre os 5. Isso. E ele vai 2 anos, vai prorrogar por mais 2, igual o TRF4. Chamou agora 4 policiais, né, judiciais agora, encerrando o concurso, 4 anos depois. Seria os 4 primeiros lá? Não, lá eu acho que chamaram salvo engano, eu não lembro exatamente de cabeça, uns 8 ou 9, entendeu? Chamaram os primeiros, 1, 2, 3, e o restante acho que ficou parado. Assim, às vezes eu estou confundindo alguns números aqui, mas lá chamou pouco. Tanto Curitiba, quanto Rio Grande do Sul, quanto Florianópolis, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Então, tem essa expectativa. Então, mas o concurseiro às vezes não entende isso. Por exemplo, no concurso do TSE, eu sempre mando um e-mail lá pro pessoal, né? E eu falo, pessoal, vocês podem mandar e-mail também para os departamentos de gestão de pessoas e tudo que são obrigados a fornecer, lei da transparência e da acesso à informação, e eles sempre respondem. Aí no concurso, né? Ia ter o concurso da Justiça Eleitoral, concurso unificado. E eu falei, pessoal, olha, unificado não é bom porque você tem um concurso, né? Se tivesse vários TREs, a gente podia fazer para vários. Mas saiu, vamos aproveitar. Aí eu mandei e-mail para lá e falei, no TSE, que é o maior, quantas vagas tem de APJ e possibilidades? Assim, eles falaram, olha, vão ter 4
vacâncias até agora e tem 4 vagas e tem a probabilidade de até 2028 terem mais 3 vacâncias por conta de aposentadoria. Porque o cargo de policial, né, judicial, se a pessoa entra, ou às vezes ela vai sair porque ela quer muito ir para uma outra área, vai para um concurso de nível topo, aí ela quer, sei lá, quer ser um fiscal, quer ser um juiz, um promotor, um delegado, beleza, ela vai sair, ou passa um policial legislativo, né? Mas ela não sai. Difícil, e além de não sair, não aposenta, porque aí pede, né? Quantas pessoas têm abono permanência? Nossa. Não sei se lá no TRF3 tem muito. Pessoal, porque o pessoal hoje aposenta, inclusive, muito cedo, né? Sim, a idade então o cara quer ficar lá. E sem falar que abono de permanência ainda ganha. Ainda tem um bônus ali. E não só você tem um bônus, né? Se você se aposentar, você perde. Porque aí você perde auxílio alimentação, cada brusca, né? Então a perda é muito grande. Então, muita gente, não é um cargo que tem rotatividade. Mas tem uma rotatividade que a gente vai comentar daqui a pouco. Então a pessoa tem que ter a noção do projeto para falar assim, não, eu entro nesse projeto. Eu vou entrar nesse projeto. Então quem entrar nesse projeto agora vai colher ótimos frutos. Porque outra coisa... concluindo do TSE, né? Eu mandei e-mail e falei assim, olha, então beleza, pessoal. Aí postei na rede social, né? Falei, tem a possibilidade de chamarem aqui, né, 7 vacâncias nos próximos anos. Aí a pessoa me manda assim, mas eu passei em 100º, você acha que eu tenho chance? Falei, me ajuda a te ajudar, né? Me ajuda aí. Me ajuda a te ajudar. Vamos trabalhar a interpretação de texto primeiro, porque a galera fica muito na esperança. Todo dia eu recebo mensagem. Passei em que lugar? Né? Passei em 2º Cara, não sei se vai chamar. Cadastro reserva, o próprio nome já diz. Chama se quiser. Não é obrigado. Então, pode aproveitar, pode chamar, pode fazer um monte de coisa. O último TRT2 chamou muita gente. Chamou bastante. Mas muitos assim não assumiram. Teve uma questão lá que não foram exatamente 80 policiais que entraram. Mas mesmo assim, não quer dizer que o próximo vai chamar. Sim. Então, você tem que saber lidar com essa situação e encaixar o foco na sua perspectiva de vida. Mas se você tem um pensamento a médio e longo prazo e quer trabalhar na área de segurança, é um baita de um concurso. É perfeito para quem quer fazer isso. Sim. Então, as projeções de nomeações, né, elas, cara, é muito imprevisível. Não dá para prever realmente o que vai acontecer, até porque vocês sabem, depende da canetada do presidente. Sim. Então, você tem presidente que está mais alinhado à polícia institucional, à polícia, né, judicial, que ele fala assim, não, eu quero fortalecer e tal, vamos aqui reforçar, né? Inclusive, tem tribunal que tem mais demanda. Que, por exemplo, com a demanda, né, a gente sabe que um TRE não tem uma demanda. O TRE tem o juiz do TJ. Se ele precisa de escolta, ele já está alinhado com a própria polícia militar, que já faz esse trabalho. Não é a polícia militar que está roubando o trabalho. Né? Então é importante entender a situação. E os tribunais regionais, às vezes, estão dentro das varas, né? Do TJ, é pequeno, já aproveita a segurança orgânica lá do próprio TJ, não sei o quê. E as pessoas querem que um TRE chame sem APJs. Não, difícil. Não é assim que funciona o jogo. Não é assim que funciona o jogo. O próprio MPU agora, ele lançou o concurso, né? E que eu acho sacanagem, porque o curso de formação é a etapa do concurso. Então, ele vai convocar 300... Pessoal, corrija aí para mim. 375, se não me engano, vão para o curso de formação. Só que, documento oficial do Ministério Público. Quantas vagas tem lá hoje? 152. Nossa. Então, você vai ter um custo com 370 que vão para o curso de formação. Aí o pessoal, não, eles vão convocar os 370. Que é mais caro. Se tem hoje 150 vagas e se eles têm uma projeção, o que vai acontecer lá dentro que vão criar mais... o dobro de vagas. Vão criar mais 200 vagas de policial lá dentro? Não acredito que vai ter. Acho que é um concurso que o último chamou mais de 100, foi legal. Esse deve, né? E a facilidade do MPU é que você tem, né? O MPU é um único órgão, então você tem a facilidade, né? Deles fazerem esse aproveitamento e outros. Inclusive, uma das regras do concurso você pode ser chamado para outro estado. Então, do que você fez, vários, por exemplo, São Paulo não teve vaga nesse concurso, mas tem pro concurso, né? Mas tem muitas vacâncias, né? Em São Paulo. Então, eles podem chamar, tem um processo de remoção lá dentro, né? Então, eles podem convocar, mas vamos imaginar que aconteça um milagre, vamos convocar uns 200, né? Porque muita gente resolveu aposentar. A galera do MPU falou, não, vamos aposentar e tal. E as coisas mudam, né? Às vezes tem a lei de previdência muda, aí a galera que hoje está em abono, imagina, acabar com a abono permanência. Uma galera vai aposentar. Sim. A gente tem perspectiva disso acontecer? Não.
são coisas que acontecem no jogo que você tem que estar preparado, que às vezes o tribunal que não chamava ninguém vai chamar. Favorece. Então, e outra, vai começar agora um movimento que é o seguinte, que impacta nas vacâncias, que é a fila andar. O que acontece? Por exemplo, eu passei em vários. Então, imagina que, sei lá, o TRF3 me chama. Isso. Aí eu vou lá fazer parte da equipe desses feras aqui. Aí tô lá e tal, sumi. Aí Paraíba me chama. Aí eu falo assim, opa, acho que eu quero ir pra praia. Aí eu vou lá pra praia. Justo, putz, aí abre a vaga. Aí abre a vaga. Então, hoje em dia já está acontecendo isso, né? Como tá falando aqui, o primeiro lugar do TRF3 já foi para outro concurso, já abriu uma vacância. Que ele já pode avisar o pessoal lá que pode chamar, tá? Bora, já pode avisar. A documentação tá pronta. Isso. Então, a fila começa a andar, porque o pessoal que passa ali entre os 20 primeiros, não sou só eu, são vários. Então é a galera que já tá passando. É a galera que tá ali, né? Exatamente. Então você tem a fila vai começar a andar agora por conta disso. Do cara que vai ter passado em outros, vai abrir essas vacâncias. Então quem fez o trabalho direitinho de casa, tá ali entre os 10 e os 20 primeiros, a probabilidade agora, né, a gente tem aí mais 1, 2, 3 anos, claro que é o tempo desses tribunais chamarem, a gente vai ter a fila vai andar. Vocês podem ter certeza que isso vai acontecer. A expectativa é boa, né? Coisa que o professor falou que é interessante dar uma reiterada, né? O nosso cara realmente ele é muito bom, né? Então, para sair de policial judicial, ou você vai para ganhar muito mais dinheiro, e aí a gente brinca aqui que as polícias legislativas federais é uma avó, né? Não é nem ou uma então, mãe, né? para você ir para um cargo em que você vai ser da chefia do órgão, da instituição, né? Exatamente. Que são as carreiras realmente ali. Mas isso realmente é uma dificuldade que nós temos de fazer a coisa rodar mais rápido por causa disso, né? Então, quem entrar para sair é difícil mesmo. É difícil, a galera eu acho que outra coisa que vai fazer a fila andar, eu acho que é a questão, né? Eu vi o Igor Mariano comentando das resoluções a respeito de, por exemplo, só pode ser chefia do órgão quem for o policial judicial de carreira. Isso vai ser uma baita de uma resolução, se for aprovada, né? Tá lá na mesa, a gente tá torcendo aqui todo dia por der uma canetada lá. Tá tranquilo, obrigado. Tá tranquilo. Então, eu acho que isso vai fazer, porque aí o servidor vai ir para as chefias, mas vai precisar de gente ali no operacional. E hoje a gente ainda tem, né, em muitos tribunais, chefias que não são da carreira. Então, acho que são várias resoluções. A resolução, né, que trata ali até da unificação da carreira, né, pro departamento cuidar disso. Então, a carreira está crescendo, né? Está crescendo. Ela tá jovem. Felizmente, hoje a gente tem na frente lá do departamento, o Igor, o pessoal, né, que faz um trabalho sensacional, né? Os trabalhos paralelos que todo mundo está fazendo aqui, igual esse podcast. E o negócio vai melhorar. Vai melhorar. Mas quem tem paciência vai colher esses frutos. Quem não tiver paciência, abrir uma... eu vejo o pessoal falar, TRF4 foi meu último concurso. Se o TRF4 foi seu último concurso policial judiciário, porque esse cargo já não era para você. Levando em consideração seu momento de vida agora. Então, tem que ter essa paciência. Quem tem paciência bebe água fria. Justamente. Não, outra coisa importante que o professor falou também, né? Que na alta cúpula do judiciário, ela já está majoritariamente ocupada por colegas da carreira, né? Então a gente falou do Igor, falou do Schettini, que também é muito conhecido, né? No próprio TST lá tava o Elton. Então, talvez o pessoal que tá de fora não tenha essa percepção, mas o negócio tá vindo de cima para baixo. De cima para baixo. Então, o trabalho de convencimento nas sessões judiciárias, que são ali um pouco mais distante, a gente tem um trabalho um pouquinho maior para convencer da importância policial judicial e tudo mais, né? Mas o lado bom que vindo de cima para baixo, da coisa efetivamente acontecer, a garantia é muito maior, que assim seja, né? Não, muito maior. Professor, aproveitando o gancho, falando de podcast, conta pra galera aí como é que o senhor conheceu o famigerado Black Panther. Como é que... como que... Considera que nós estamos 3 meses de casa, né, pô? Então, cara, eu acho que mandou mensagem, não foi? Mandou mensagem. Entregou. Não custa nada, né? Aí eu vou mandar mensagem, vai que Aí eu vi a ideia e falei, cara, legal. Tô dentro, vamos lá, vamos contribuir ao máximo aí. Eu mandei uma mensagem pro professor, né? Falei, a gente precisa começar a aparecer, né, cara? E aí fui dar uma pesquisada no pessoal que é referência na área.
E, pô, ele viu lá, respondeu de prontidão, né? Falou, pô, bacana. Demais, né? Aí acho que ele até fez, ele fez um stories lá, falou, pessoal, legal, tem um projeto novo. E a gente não tinha gravado com ninguém, a gente só tinha um teaser do Igor. Foi o nosso primeiro episódio. Foi o primeiro. A gente, pô, e aí o negócio foi andando. A gente tá vendo que tá ocupando espaço E esse episódio do Igor, todo mundo tem que... isso é imperdível, cara, porque assistir esse episódio pra você entender melhor a carreira e entender o que a gente acabou de falar aqui, que é essa projeção futura da carreira de policial judicial. É importante. Abraço, chefe. Inclusive, né, até explicar o pessoal, a gente já escreveu lá, já fizemos algumas observações, mas a ideia sempre é falar da carreira, da polícia judicial. A gente vai tratar sempre também de policiamento e segurança. A gente vai chamar de vez em quando o pessoal de outras forças, porque a gente tem a convicção de que o nosso reconhecimento não pode ser só de dentro para fora. Exatamente. Tem que ser de fora para dentro, né? Então já chamou o pessoal da GCM de Paulínia, o Eliel, já veio aqui. Foi ótimo esse O pessoal da Polícia Civil do GRT, né? Com o Romão, o Dr. Leon. O desembargador federal, o Dr. Nery, já veio lá da nossa casa. Então, assim, a gente está abrindo as portas mesmo para poder se tornar mais conhecido e fazer essa ponte, né? De ocupar esse espaço nosso. Não, justamente. Que é o mesmo trabalho que a Guarda Municipal, né? Hoje, Polícia Municipal, tá fazendo, tá buscando ali se fortalecer cada vez mais para se tornar uma instituição cada vez mais reconhecida, né? E é a instituição que tá ali mais próxima do cidadão, né, cara? Eu acho sensacional o trabalho. A gente tem exemplos muito legais, né? Da PRF, que o professor citou aqui há pouco. A própria Polícia Penal, como cresceu, né? Hoje, com o status constitucional. Cresceu, a Polícia Municipal a caminho aí, né? A GCM fazendo esse ajuste de nomenclatura. Gloriosa. Abraço aí pra Sumaré, Paulínia. Eita, São Paulo. São Paulo, hein? Dá essa moral aí pro Carlos Paulino, né? Pô? Antigão aqui, pô. Antigão. Tá doido? 30 anos de casa, moço. O homem já comanda a guarda aqui em São Paulo. É bravo, hein? Comandante da guarda aqui, rapaz. E aí, chefe Saleno? Professor, conta um pouquinho pra galera como que o senhor conheceu a Polícia Judicial. Então, eu comecei focado na área policial, focando ali nos concursos de polícia civil, porque dentro da área policial, bom explicar, né? Às vezes o pessoal que está começando, você não pode estudar para tudo, pessoal. Existem os concursos de polícia militar, nível médio, que é aquele concurso que geralmente o cara tem que estudar ali muita história, geografia, e é isso que cai, você tem que dominar isso. Tem os concursos de polícia militar nível superior, exemplo PMDF, que vai cobrar ali mais a parte do direito, que aí penal, processo penal, civil, penal, processo penal, legislação extravagante, né, constitucional administrativo, que é um concurso que você consegue conciliar conciliar PM, polícia civil, polícia penal, hoje as GCMs, né? Então você consegue, inclusive tem muita GCM que tá com salário aí de 9, 10 mil. Então, agora tem um baita de um concurso. Gloriosa, né? Paulínia lá. Diz a lenda, professor, vai abrir concurso lá, hein? Cadê o Olerite do senhor antigo aí? Traz pra gente ver. Vou trazer a Olerita, como diz mãe. A Olerita lá de Paulínia. Então, eu comecei focado nessa área. Não podia fazer concurso de polícia militar, né? Porque por causa da questão da idade. Então, eu foquei nessa área da polícia civil. E aí, eu fiquei conhecendo o concurso do policial legislativo, que ia começar a ventilar o concurso do Senado Federal. Eu tinha ali uns 2 anos de estudo. Aí eu falei, interessante, né? Policial legislativo, fui conhecer a carreira, achei muito interessante. E aí coincidiu naquele ano, exatamente com a mudança da nomenclatura, né? Eu já conhecia o cargo de segurança e transporte. Mas mesmo assim, a maioria exigia categoria D, né? Tinha um perfil mais direcionado para motorista ali, cobrava né? a questão ali de manutenção, né? De mecânica, essas coisas. Eu falei, aqui tá muito longe, não dá para fazer. Aí, com o concurso Senado Federal, me abriu essa opção de fazer o policial institucional. Aí que eu conheci. Aí eu me dediquei para o Senado Federal. E o Senado Federal foi muito interessante, assim. Eu considero que eu fiz a melhor preparação que eu podia fazer. Mas olha como é que é. A parte de conhecimentos específicos, eu gabaritei. Nossa. Eu fui a única pessoa do concurso a gabaritar a parte de conhecimentos específicos. Eram 30 questões, umas eles anularam, 29 eu acertei. E aí, eu não passei no Senado. Por quê? Porque na parte de conhecimentos básicos, tinha um mínimo para cada matéria. E tinha um mínimo em português eu não vou lembrar exato, mas acho que eram 10 questões, era 50%, você tinha que acertar 5. Eu acertei 4 em português. Meu Deus. Foi uma das provas de português mais difíceis que eu já fiz. E era português da FGV. Então, se eu tivesse conseguido esse 1 ponto, eu tinha ficado, pelas minhas contas, em 13º, 14º nesse concurso. Caramba, concurso dificílimo. E aí foi punk, assim. Aí eu falei, cara, eu fiz uma preparação excelente, tá? Eu falei, não deu, né? Paciência, vamos pra frente.
Mas naquele concurso eu fiz uma promessa para mim. Eu falei, a FGV nunca mais vai me derrubar. Então eu sei que eu fiz uma boa preparação, mas cara, eu acho que eu poderia, né? A gente olha e fala assim... Isso. Eu subestimei a FGV. Eu falei, cara, acho que eu subestimei a FGV. Mas eu nunca mais vou subestimar ela. 30 dias depois, aí começou a ter os policiais judiciais. Já tinha tido, salvo engano, Minas, que aí eu não fiz. Foi até a Banca Fumarc. Acho que lá também, até hoje não chamou ninguém lá. Nossa. Aí veio o concurso da polícia do TRT-13. Paraíba e Bahia, que foram logo em seguidas. O do Senado Federal, salvo engano, foi no início de setembro, ou no final, foi em setembro. Aí veio 30 dias depois, Polícia Judicial da Paraíba e uma semana depois, Polícia Judicial da Bahia. Bahia realizado pela Banca FCC e TRT-13, Paraíba, pela FGV. Eu falei, a FGV vai se ver comigo nessa. Deixa ela. Aí eu falei, vou seguir esse projeto agora e vou arrebentar nesse concurso. Aí, felizmente, lá fiquei em 13º lugar e gabaritei português. Olha só. Aí eu me vinguei, né? Aí eu me vinguei. E de lá pra cá, felizmente, a FGV não me derrubou mais nenhum. Pô, aí da FGV eu passei lá, passei na Assembleia Legislativa Tocantins, entre os primeiros também. Passei no TRT Mato Grosso do Sul. O TRT Mato Grosso do Sul, eles iam convocar 40 pro TAF. Da Ampla. Sabe quantos da Ampla concorrência conseguiram a nota mínima? 6. Nossa. A FGV derrubou lá. Derruba. A parte de específica, ela cobrou umas coisas nada a ver, sabe? Botou umas questões de policiamento ostensivo lá que você não sabe nem de onde é que vem a doutrina, sabe? Você não sabia, você só recebia o tiro, você não sabia de onde vinha. Então, lá eliminou muita gente. Lá eu fiquei em 5º lugar. E qual foi o outro da FGV? Teve mais um da FGV aí na conta também. E o MPU, né? Foi a FGV, infelizmente eu passei. Mas aquele momento, para você ver, que a gente transformar aquele momento e falar assim, cara, não passei, poderia ter abrido mão, por exemplo, dos concursos de polícia. E falar assim, não, vou seguir aqui nos concursos de polícia. Tudo tem um propósito, né? Eu falei, não, vou seguir. E aí fui conhecendo a carreira cada vez mais, né, cara? E, como eu falo, casou muito, porque eu sou da área de gestão. A gente estava até comentando ali nos bastidores, né? Porque o concurso público, ele caiu na minha vida, assim. Ele surgiu a oportunidade. Foi muito legal, porque eu lembro que eu era servidor público da área administrativa e já trabalhava com a área empresarial, já tinha minha empresa ali na época, em 2006, trabalhava com cursos de gestão, liderança, trabalho em equipe, e cara, que eu sempre fui apaixonado, assim, foi meu amor, na verdade. E aí um dia eu fui dar uma palestra na Livraria Cultura sobre trabalho em equipe, né? Motivação em trabalho em equipe. Aí no final da palestra, uma pessoa me abordou e falou assim, olha, eu gostei muito da sua palestra e tal, eu sou coordenadora de um curso presencial para concurso público, que era a Vestcom, que era o maior curso na época, assim, do Brasil, de Brasília, e eu vejo lá os estudantes muito desmotivados e tal, você podia ir lá falar com eles? Eu falei, olha, eu nunca ministrei palestra para esse público, né, eu tenho a minha experiência de passar em concurso e tal, mas beleza, eu topo o desafio. Aí, ok, aí eu, né, até para elaborar essa palestra, eu conversei com a galera lá do meu trabalho, né? E falei, eu tenho a minha experiência, mas como é que foi a motivação de vocês e tal, né? E fiz uma palestra bem bacana. E aí, na palestra, cara, sábado de manhã, auditório lotado, tinha uns 800 alunos. Nossa! Primeira pergunta que eu fiz foi, quem aqui já tem o foco definido? Aí expliquei lá o conceito de foco e tal. Aí o pessoal, cara, imagina, uma sala de 800. Nossa, 800. Uns 60 levantaram a mão. Eu falei 10%. Não, e dos que levantavam a mão ainda tinha assim, qual é o seu foco? Eu tenho, qual é? Tribunais. Tribunal mas é foco. Muito amplo, né? Tribunal não é foco, não existe tribunal. Até hoje, tribunal é foco. Você pode usar para policial judicial, você pode usar para administrativo, você pode usar, né? Não dá para misturar, às vezes, dependendo do cargo TRT com TJ. Tribunal é foco, mesmo. Então, aí, naquele momento, me veio um estalo. Que foi assim, peraí, você tem aqui as pessoas pagando caro, que era o curso mais caro de Brasília, investindo tempo, e o cara não sabe nem para onde é que vai. Não, peraí, nem 10% sabe qual é o foco. Tá errado isso. Então eu falei, o problema desse pessoal não é motivação, é método. Eles não sabem como chegar lá. E aí, como eu já tive uma experiência muito grande na área de aprendizagem, eu já trabalhei, inclusive, no Ministério da Educação como consultor de assuntos pedagógicos lá, não sou da área de pedagogia, mas é porque
voltar aqui no tempo, né? Porque eu terminei meu ensino médio, aí minha ex-diretora estava abrindo um ensino noturno. Uhum. E como eu sempre fui aluno de destaque, ela falou assim, Alessandro, eu tô sem professor de matemática e física, você topa dar aula para eles? Aí eu falei assim, olha, topo, porque eu queria passar no vestibular. Eu falei assim, é bom que eu me forço a estudar mais, né? Isso. E matemática e física são coisas que eu sempre gostei e tal. Só que era ensino noturno. E assim, eu tinha 3 turmas que eu dava aula. Nas 3 turmas eu era o mais novo. Né? Porque geralmente noturno é o pessoal mais velho. Isso. Aí eu achava o máximo. Eu lá com 19 anos, o pessoal, o cara de 40, falando assim, professor, o senhor? Eu falei, responsabilidade. Só que aí o que eu pensei? Eu falei, naquela época, eu falei, cara, não adianta eu chegar aqui e meter um monte de conta no quadro. Eu sempre busquei muito ensinar para o pessoal a aplicação prática. Uhum. Então eu buscava lá ensinar o pessoal e tal, e eu tive um trabalho de destaque. Aí a Secretaria Municipal de Educação ia abrir um projeto que era em parceria com o Ministério da Educação, que eles estavam formando professores, é um projeto do MEC, a nível nacional, nas séries e disciplinas críticas, que eram matemática e português, para os anos iniciais, da primeira à quarta série. E no município não tinha professor de matemática formado. Né? E aí a minha mãe trabalhava lá dentro, ela falou, olha, estão precisando lá, você quer conversar? Eu falei, conversei com a secretária de Educação, ela já me conhecia um pouco assim, ela falou, você topa. Só que eles pedem que tenha nível superior, e você ainda não tem, que eu estava no meu primeiro ano de faculdade. Aí ela conversou lá com o pessoal do ministério, e eles falaram assim, olha, já que vocês não têm outra opção, manda ele, a gente vai fazer um teste. Aí eles me mandaram material lá para poder dar uma aula. Aí eu fui lá, dei aula, passei no teste, né? E comecei essa formação. E nesse, cara, foi uma experiência incrível, porque lá eu trabalhando diretamente com doutores em aprendizagem. Eu tava com os 2 maiores doutores, galera que fez PhD na França, sobre educação. Ali eu conheci e aprendi os conceitos de aprendizagem. Então eu fiz a formação para primeira, quarta série, depois fiz a formação para quinta, oitava série. Então, qual era o meu papel? Eu ia lá, aprendia, chegava no município e dava aula para os professores sobre como dar aula de matemática. Porque os professores são formados, por exemplo, primeira, quarta série em pedagogia. Então eles não sabem. A gente até assistia a aula dos professores. Teve um dia que a professora entrou na sala e falou assim, olha, gente, tipo, segunda série. A gente hoje vai começar uma matéria que é matemática, e ela é um bicho de 7 cabeças, mas vocês vão aprender. Eu falei, pô, não dá. Se o professor já acha que é de 7 cabeças, o aluno vai estudar achar que tem 49 cabeças. Então a dificuldade começa aí. E a nossa intenção era, como é que eu ensino fração? Como é que eu ensino divisão? Porque até hoje as pessoas não sabem fazer isso. Então eu entrei ali, estudei muito. Felizmente me destaquei ali. Na segunda etapa de criação do material, eles me convidaram para participar. Só que aí esse projeto, né, mudou a presidência, depois acabou. Né? A gente tinha, na época, o ministro Paulo Renato, para mim foi o melhor ministro da educação que a gente teve, sensacional. E depois eu fiquei 2 anos nesse projeto e aprendi muito sobre aprendizagem e tal. Só que aí eu saí da prefeitura para ir para o concurso público. Né, e ir para esse projeto, e acabei, porque na época eu ganhava tipo um salário mínimo. Nossa. Eu até fui coordenador da Secretaria de Educação e tudo, e uma das medidas que nós fizemos lá, por exemplo, que a pessoa da área da gestão não entende. O que eu fiz? Eu mapeei o município, dividi as escolas em setores, a gente avaliava a aprendizagem dos alunos em cada um para detectar qual região precisava de mais atenção, até para dividir nossa equipe. Que assim, coisa que quem é da área de educação não tem essa focada, não tem essa visão. Então, eu sempre gostei muito disso. E depois, indo para o concurso, eu falei assim, cara, eu acho que eu posso aliar a minha experiência em aprendizagem para ajudar a galera a passar em concurso público, porque me ajudou muito. Eu saí de um salário comissionado, ganhava R$500, meu primeiro salário no concurso eu ganhei R$1.800. Nossa. No segundo, eu trabalhava 6 horas por dia e ganhava quase 3 mil. Eu falei, nossa, que maravilha, né? Nível médio naquela época. Né? Isso mudou a minha vida, me permitiu ter a minha empresa, né? Mudar para Brasília e tal, que é o que eu sempre quis. Então, eu falei, e eu já na época já tinha formação em neurolinguística e coaching. Aí eu falei, eu acho que isso vai me ajudar bastante. Só que eu sei como eu fiz para passar. E eu sei como funciona o processo. Aí eu comecei um estudo, eu fiz um estudo inicial com 109 estudantes, que é um trabalho que a gente chama para você entender o que a pessoa fez para atingir o resultado. E naquele momento eu vi, esse aqui estudou PDF, passou. Esse aqui estudou por videoaula, passou. Esse aqui gostava de fazer resumo e passou. Esse aqui não gostava de fazer resumo. Mas passou também. Então, não é o que a pessoa faz, mas assim, até o como ela faz, o processo de aprendizagem. Aí eu desenvolvi um método.
Aí eu desenvolvi um método, né? E minha projeção até de ficar no serviço público, eu falei, eu vou ficar uns 6 anos no serviço público, depois eu saio. Né? Aí, infelizmente, né, 2012 deu certo, eu saí do serviço público e fiquei integralmente com a área de aprendizagem. Né? E aí, nessa área, eu absorvi muito. Só que sempre foi assim, caiu para mim. Eu aproveitei a oportunidade, desenvolvi um método que foi único, até... em 2014 eu participei do prêmio que foi Prêmio Brasileiro de Inovação, que a gente, né, eu fiquei em terceiro lugar, que foi iniciativa na área de educação no Brasil, foi muito legal. E só que minha área é gestão. Sabe? O meu amor é gestão. Eu trabalho com liderança, trabalho em equipe, gestão. Quando eu fui estudar as matérias da polícia, cara, tudo que eu já estudei, análise de risco, sabe, gerenciamento de conflitos, que a gente trabalha muito em gestão de equipes, na parte de gestão de pessoas. Então, cara, essa área, toda a polícia orgânica, né, a segurança orgânica ali, tudo é o quê? Gestão. Sim, gestão. Para fazer uma segurança dignitária perfeita, tem que ter um trabalho de gestão. Para ter um gerenciamento de crises bem feito, tem que ter um trabalho de gestão. E aí, cara, aí eu falei... Casou. Aí eu saí mais da polícia institucional e o pessoal, você não vai fazer polícia federal? Eu falei, não, meu foco é só polícia institucional agora. Mas fechando o ciclo agora com o TRT2. Poxa, Du. Tanta coisa aqui, rapaz, mas o tempo ali tá... Fazer uma pergunta rapidinho pro... Pode, vai. Professor Alessandro, vamos lá. Qual a importância do Poder Judiciário ter a própria polícia? Ou seja, a polícia judicial. E é engraçado, né? Antes eu não tinha essa visão. Hoje, tendo essa visão, né, e não só por estar fazendo concursos dessa área e tudo, mas por ter estudado muito essa área, você vê o quão é fundamental isso, e os últimos tempos mostraram isso. Eu até, na minha pós-graduação e tal, a gente estuda muito polícias de outras, né, de outros países, e, por exemplo, né, uma das características da polícia, do sistema de segurança americano, é a descentralização. Sim. Lá o judiciário não tem uma polícia institucional, que é igual aqui, porque aqui né, lá não tem concurso público e tal, mas eles têm a própria equipe de segurança. Que o Ministério Público lá é mais alinhado com a polícia, então geralmente é a polícia que faz, mas o judiciário, quando precisa, né, eles têm a segurança lá, porque lá tem a cultura da terceirização, né? Então isso funciona para lá, né? Que infelizmente aqui não funcionaria com as características brasileiras. Mas você vê que lá você tem muito isso, e vários outros países. Então, e o Brasil ainda estava naquela, né? O judiciário dependendo muito aqui das ações do executivo, do orçamento do executivo, quem está ali mais na ponta, por exemplo, os TJs dependem muito da polícia militar, né? Que eu acho que é uma mudança de mentalidade que eles ainda não conseguiram, né, passar ainda, fazer, mas, né, tá na luta aí para isso. Mas a criação, acho que a criação não, na verdade, a institucionalização da polícia, né, judicial, acho que trouxe e vai trazer um avanço muito grande, que é realmente ter essa independência. Assim como o legislativo está com a independência dele. Hoje você tem, né, eu conheço vários policiais legislativos e tal, vários senadores lá, deputados que estão sob ameaça e ficam lá recebendo. E hoje tem essa tranquilidade para fazer. E não só a tranquilidade dos magistrados, né, mas desembargadores, mas principalmente a tranquilidade de quem está lá na instituição, no dia a dia, dos servidores, né? A gente viu aí um caso recente de um oficial de justiça sendo... Uma oficial de justiça né, que foi agredida. E isso ainda acontece. E essa institucionalização, que muita gente às vezes acha, mas isso aí gasto à toa, né? Para quê? Isso, preciosismo do judiciário. Não. Se você entende a independência dos três poderes, você vai ter que entender que cada poder tem que garantir a sua própria independência e não depender de outro. Né? Então, é a independência do magistrado, da instituição, a independência do cidadão que está lá dentro, garantindo a segurança de uma audiência. A gente vê, às vezes, problemas, né, dentro lá da audiência e tal, que exige uma abordagem específica. E, cara, a polícia institucional, eu vejo que ela tem uma vantagem, a polícia judicial, ela tem uma vantagem muito grande, que eu sempre falo assim, que ela está nascendo correta. Correta no sentido de, né, e aí eu acho que, né, o Igor tem uma contribuição muito grande nisso, né, e todo, né, falo ele, mas eu não todo mundo, porque, né, ela está nascendo muito técnica. Só o fato agora deles estarem, né, criando uma institucionalização de toda a doutrina de segurança, cara, está nascendo muito técnica, muito operacional, muito voltada para o cidadão, né? A gente estuda direitos humanos, a gente fala assim, não é firula, é você realmente atender, como qualquer servidor público, de você atender o público. E o público pode ser o chefe, que é o magistrado, pode ser o cidadão que está lá. Então, isso é fundamental. Então, é uma polícia que está dando certo. Né? Tá nascendo da forma correta, está nascendo técnica, sem muita... Né, muito achismo, que hoje a gente ainda vê muita falta de, por exemplo,
a gente estava comentando, a Polícia Civil do Paraná, ela tem a cultura, né, de criar muitas doutrinas. E a gente não vê muito esse incentivo, porque a gente sabe da dificuldade lá do executivo e tal, né? Mas a Polícia Judicial, ela tem essa vantagem também. Né, de ser um pouco menor, né, por conta do judiciário ser menor, e ela tem essa vantagem de, cara, poder estabelecer os seus parâmetros, a forma como é que quer agir, e, cara, isso foi também, por isso que eu falo, casou. Casou, né? Depois dessa, aí tem que nomear aí o pessoal. Rapaz, nomeia. Ô, Du, será que eu posso fazer a pergunta pro professor, para aquela cabulosa? A derradeira, por favor. Ô, professor, perdoa a gente aí, a gente tem que fazer essa pergunta. É brincadeira. Lá vem. Brincadeira. Não, é brincadeira. Lá vem. É brincadeira. Não, a gente sempre pergunta, professor, para os nossos entrevistados, né? Quem que indicaria pra gente, poxa, trazer pra gente ouvi-los aqui? Pode ser mais de um, né, Du? De repente... Se tiver alguém de cabeça assim, a gente sempre... Cara, eu acho que, professor Fernando Marinha, que hoje é policial legislativo, ele tem uma experiência, uma bagagem sensacional, hoje está à frente, assim, de alguns movimentos dentro da polícia institucional também. Eu acho que ele vai ser uma pessoa que vai, vai ajudar muito, né? Hoje ele até dá muitas palestras e tudo para as polícias legislativas como um todo, né? Tem toda a experiência teórica e prática dele, né? Acho que os professores John e Daiane, que são lá do TRF4, que eles estão nessa pegada também de ajudar as pessoas a serem aprovadas. O policial, eles têm essas duas visões, né? Tanto a visão interna, quanto a visão agora, né? Quanto concurseiros. A professora Daiane também, né? Trazer uma mulher com a visão dela para a polícia judicial. E são pessoas que têm uma experiência muito grande, assim. Eu acho que vai contribuir bastante. Boa, vamos trabalhar nos bastidores. Nos aguardem. Esquece de pedir pro pessoal seguir a gente aí, Sânia. Verdade, pessoal. Incumbiram-me novamente. Vamos seguir a gente aí, pelo amor de Deus. Dá o tal do like, o joinha, se inscrevam em todos esses canais que tem aí. Poxa, pessoal, vamos lá. Dá essa moral pra nós, a gente tá precisando mesmo, galera. É isso aí. Poxa, agradecer aqui o professor Alessandro. Foi um prazer. Obrigado aí por aceitar o convite, colaborar conosco. Lembrando que a gente está nessa colaboração aí do projeto, nessa parceria, melhor dizendo. A gente tem certeza que vai trazer bons frutos. A gente vai incorporar ainda mais esse projeto, Lato Sensu, projeto de Polícia Judicial. E espero que em breve a lista ande o mais rápido possível e o senhor passe por lá de cá também, né? Professor, a gente quer agradecer ao senhor aí. Seja bem-vindo ao TRF3. Amém! Muito obrigado. Professor, logo você vai estar... As últimas considerações aí, por gentileza. O palco é seu. Bom, agradecer novamente aqui o convite, né? Acho que o clima aqui sempre foi muito bom desde o nosso primeiro contato e vendo todo o trabalho sério que vocês estão fazendo, né? Lembrar que é um trabalho de formiguinha. É isso. Porque eu falo assim, o meu YouTube hoje tem mais de 300 mil inscritos, chegando agora em 350. Eu falo às vezes, nem sei como, porque é sem fazer sensacionalismo, sem vender fórmula mágica, né? Mas é um trabalho que é possível. Sim. É possível, né? Aumentar o canal, fazer o canal crescer, mas tem que pedir like pro pessoal. Tem que pedir like. Aí, galera, ó. O homem tá falando, tá pedindo. Eu tô seguindo, vou fazer uma consultoria aqui pro pessoal, aumentar. Mas acho que isso é fundamental, então agradeço muito o convite. E você que está aí do outro lado, primeira coisa, deixa o teu like, você tem obrigação de deixar isso, porque a gente está fazendo um trabalho super bacana aqui. Ninguém precisava fazer, mas estamos aqui fazendo para vocês. E lembrar que, né, quem está aí dentro, eu não sou, né, da policial ainda, mas já conhecendo muita gente, conhecendo a carreira, falei assim, cara, faça a sua parte também. Acho que, mais uma vez, a fala do Gabriel no último podcast foi assim, mostra a sua importância, que as pessoas vão dar importância. Acho que para quem está lá dentro isso é fundamental, ajudar iniciativas como essa, né, de você participar, divulgar para todo mundo. E para você que quer entrar, é como eu falei, o caminho, cara, como passar em qualquer concurso público, o caminho não é fácil, mas, né, você conseguir passar. Cara, quando eu passo, quando meus alunos passam também, sempre é uma emoção muito grande, mas ter voltado a sentir essa sensação de passar, né, e de ver lá o seu nome no Diário Oficial e tudo, nossa, e as nomeações começando a sair agora, né, inclusive tem surpresa aí para os próximos meses, mudanças de vida aí interessantes, mas é uma coisa que vale muito a pena, né? A dor na hora parece que a gente não vai aguentar. É muito difícil para mim acordar de manhã ou estudar, o que for que seja. Não é fácil, eu sempre tento mostrar isso para vocês, mas é gratificante. É gratificante. Bacana. Tudo vale a pena, né? Mas você só vai saber se vale a pena se você chegar lá. Boa. Então, mantenha. Boa. Isto posto,
Valeu, pessoal. Obrigado aí por mais um episódio. Tamo junto. E ó, vou mandar um abraço pro chefe Gabriel, porque ele tá me devendo umas férias, viu? Viu, chefe Gabriel? Bota essas férias aí. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço.